Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay. Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. Eu não sei onde é que vocês estão, mas isso é que importa. Estamos em mais um episódio do Moneyball Podcast. Estamos aqui com, vocês já sabem, o pessoal da Habitual, vocês já estão habituados a ver as nossas caras. Já estão habituados. Temos aqui então o nosso Sadio Mané Ribeiro, o Luqueni. Temos também aqui o nosso André Ferreira, temos também aqui o nosso Mister Angola, ele que está a utilizar um dos seus trajes quando ele concorreu nos tempos mais antigos, Sândio Fernandes. E estamos aqui de volta hoje para falar sobre basquete, que é o que nós mais gostamos de fazer e que vocês também que estão a ouvir gostam também de ouvir para ficarem também de certa forma por dentro da coisa. Gostamos de agradecer bastante pelo feedback que tivemos no último episódio, onde tivemos já críticas construtivas e também tivemos aqui elogios por parte do nosso trabalho, que isso é sempre bom, não importa se é algo positivo ou negativo, o que importa é que vocês estão aqui a consumir e estão a dar também o vosso parecer relativamente ao material que nós temos posto para vocês ao longo desta temporada. Hoje vamos começar aqui a falar sobre várias coisas. Temos por acaso até um episódio, não é longo, mas temos aqui de certa forma que trabalhar no que vamos falar relativamente à primeira ronda que se passou, para podermos entrar bem e darmos as nossas previsões da segunda ronda. Dizer antes de mais que vocês devam então aqui, não se esqueçam então de partilhar o conteúdo, de subscrever no canal, como podem ver aqui no botão que está aqui mesmo no nosso mambo. Também não se esqueçam também de deixar o like, comentar, partilhar, se já disse isso, para uma ou duas pessoas, como vocês bem entendem, porque nós só queremos então crescer, queremos ver o canal a crescer, e o canal tem crescido graças a vocês, mas queremos então que o crescimento continue a ser muito maior, ou seja, superior ao que tem sido. Então vamos começar então aqui por estar a fazer basicamente a dar os parabéns à pessoa que mais acertou então nas previsões, dar os parabéns ao Sândio por ter acertado de forma exata no número de jogos que a série dos Sixers iriam ter com os Toronto Raptors. Acho que foi só o Sândio que disse que era Sixers em 6, se não estou em erro. Eu estava a dizer que os Raptors iriam ganhar em 7, mas não. Eu disse Philly em 6 também. Vocês Philly em 6 também? Então o André também. O Luqueni, para não se manifestar, é porque não disse. Eu disse Sixers, mas que foi em 7. Exato, o Luqueni de certeza que errou pela cara dele, uma trade. Disse em 7. Exato. E depois tivemos também as outras séries, mas que nós todos estivemos errados, e dar aqui os parabéns aos Pelicans por terem dado aqui uma garra relativamente aqui à série que tiveram contra os Suns. Ficou 4-2, mas é um 4-2 muito falso, porque poderia muito bem ter ido até jogo 7 facilmente. O jogo dos Milwaukee Bucks e Chicago, dar aqui os parabéns também ao Sândio. Sândio também. acertei esse. Exato, calma, espera, calma. Pensei que fosse falar só Sândio. Vamos dar aqui parabéns ao Sândio por ter aqui acertado então. Vemos que o Sândio já pode ser o guru da Moneyball, guru Moneyball. E o Luqueni também acertou aqui na previsão aqui da série. Depois temos aqui então na série dos Golden State Warriors contra os Denver Nuggets, que eu já não sei quem é que acertou aí, André. Acho que Golden State, eu errei, disse em 6. O Luqueni disse Warriors em 5, acertou. E o Sândio, deixa-me confirmar. Não estou a encontrar. Warriors em 7. É o do Sândio. Ele disse Warriors in 7. É verdade, está aqui encontrado. Então assim sendo, pronto. Eu já não me recordo ao certo quais foram as minhas previsões, até porque eu não escrevi, eu falei no episódio, mas sei que eu errei na dos Pelicans, porque eu estava a dizer que os Pelicans não iam ganhar nenhum único jogo,
E também numa outra aborrecida, sinceramente já não sei, mas sei que errei em 2. 3 nesse caso, porque os Raptors acabaram por me deixar mal. Mas já vamos entrar para mim aí para poder falar acerca dos jogos. Vamos só fazer o seguinte, que é falarmos um bocadinho de como é que foi o desfecho de cada uma das séries, pelo menos do ponto de vista interessante, né? O ponto de vista importante de cada uma delas, os pontos principais, e depois vamos passar para a segunda ronda e falar aqui sobre algumas coisas, até porque também há prémios individuais que certos jogadores receberam e que tem havido algum bocadinho de controvérsia. Lembrar também que eu acertei a única que eu me lembro foi a que eu acertei na dos Celtics Nets, não os números, não o número de jogos que os Celtics iriam ganhar, mas eu estava a dizer que os Celtics iam ganhar em 6, mas pronto, foi fácil demais e já vamos Não sei entrar. como é que o Sandy foi errar nisso. Quero realçar que o William disse isso depois do Falei. primeiro game. What? Meu Deus, oh meu Deus do céu, calma só, assim nada do que eu falei naquele episódio então conta como previsão. Epá, mas tens que pôr o disclaimer que previste depois de ver um jogo. Mas assim posso mudar a minha pick dos Bucks. Não. Sim, também acertei dos Nets. Falei que ia ser sweep no episódio passado. Bruh. É calúnia. Eles querem tirar. Vocês querem tirar o meu único bom momento desses playoffs, mas pronto, tá bem. Mas bem, vamos começar então por falar. Acho que devemos começar então com a série supostamente mais interessante, mas que foi desapontante ao mesmo tempo, não? Qual é que foi? Dos Celtics. Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Yeah? Yeah. Ok. Porque assim, tipo, eu acho que todo mundo quer tentar perceber, em termos do ponto de vista da nossa parte. Oh meu Deus, quem tem helicóptero aí? Helicóptero! Para variar. Assim, boa tarde. LAPD. O Kenny ajusta aí noise cancellation. Mas Nets Celtics. Depois do primeiro jogo já dava para ver que os Nets não tinham nada para parar os Celtics, estavam numa luta contra o tempo. Isso de eles serem swept ia acontecer de qualquer das formas. Tudo o que se podia esperar era que o Kevin Durant fizesse algo muito bonito por um jogo e depois isso não ia se manter nos próximos jogos, porque a vida é assim. Mas não aconteceu. Acho que já nem me lembro quais foram os stats dele no último jogo, mas fez mais que o Kyrie, de certeza. E no final do dia não é suficiente para parar o que os Celtics tinham, que era uma equipa que já jogou contra eles o ano passado, então já tinha um pouco de experiência a jogar contra eles o ano passado. Só com o Tatum conseguiram tirar um jogo, e tem um treinador que era treinador dos Nets, então tudo o que ele precisava de saber, ele provavelmente já sabia, e os Nets foram outplayed em quase todos os pontos do jogo, e não foi bonito para eles, mas é de esperar de uma equipa sem futuro como os Nets. O esquema defensivo dos Boston teve muito bem. Grandes performances do Al Horford, do Jason Tatum, Marcus Smart, e fizeram um grande trabalho no Kevin Durant. Kevin Durant choke. Acho que quando tu és um jogador da estatura do Kevin Durant, não podes ter uma série do nível que ele teve. Podes ter 2 jogos do nível dos jogos que ele teve, mas não podes acabar um jogo a lançar 11 vezes. Não podes acabar a série como acaba. Quer dizer, o último jogo dele até foi bom, mas esse último jogo dele devia ter sido todos os jogos nessa série. O Kyrie teve péssimo, tirando o primeiro jogo, toda a série, não fez nada. E a equipa dos Nets é uma equipa muito fraquinha, com os seus 3 max players, mais role players. Os role players nunca seriam nada assim de especial. E acho que os Boston era uma equipa jovem, forte, rápida,
que os Nets não tinham pedalada para aguentar. Uma cambada de mais velhos e jogadores que foram resigned e epá, pronto, é complicado. Os Nets, Jason Tatum, eu senti que está a alcançar o nível que nós já estamos à espera que ele chegasse há um tempo. Durante uns anos acho que ele teve um bocado aquém das expectativas. Nos últimos 2 anos havia aí questões sobre o estilo de jogo dele, será que ele e o Jalen conseguiam jogar juntos, inclusive até falamos isso nesse podcast, e acho que finalmente o Jason Tatum está a mostrar que sim, que ele é capaz de ser, eu diria que tem capacidade de ser o melhor jogador numa equipa que pode ganhar um título. E antes eu não estaria não diria isso tão facilmente. Por isso acho que os Celtics estão de parabéns. Um sweep é sempre um sweep. E os Brooklyn Nets é complicado a partir daqui. Pode ser que o Ben Simmons venha salvar tudo. Mas o Luqueni, então, tá de junto palavras. O Kenny perdeu. Não. Eu vou te deixar falar agora. Aqui ainda está a fazer um pouco de barulho. Não sei se você ainda consegue ouvir o barulho no background. É o Sim, nós sabemos. O LAPD tá aí. não é LAPD. Para Mas quem para evitar esse barulho, fala, pode falar. Fala só, não dá pra ouvir. Fala aí. Então já mudei. Os polícias não vão se incomodar. Basicamente, já falar muitas coisas que eu estava para falar, que são os físicos que os Celtics utilizaram contra o Kevin Durant, dá para ver que perturbou um pouco. E também as jogadas que estavam a tentar fazer double team nas alturas certas, para obrigar a fazer turnovers ou passar, e às vezes o KD toma má decisão nesse tipo de situação e cometeu turnovers. Eles utilizaram isso tudo e também mudaram a estratégia defensiva no Kyrie nos próximos jogos. Não acho que foi só por acaso. O Kyrie, depois do primeiro jogo, não teve mais um outro jogo parecido. Eu acho que eles ajustaram em termos de físico e então os dois mesmo foram muito bem utilizados em termos defensivos na perspectiva dos Celtics. E o KD, próximo ano vai ter que provar que aquilo foi algo que não vai voltar a acontecer, basicamente. Teve experiência que o LeBron teve mais ou menos em 2011. Agora a parte do Ben Simmons, isso aí eu quero ver o que é que vai acontecer até a próxima season. Quero ver o que é que os Nets vão fazer em relação a isso. Se ele realmente vai voltar a jogar, e se jogar, qual vai ser o nível em que ele vai estar depois de ter ficado um ano fora. Bem, eu vou ser sincero, ouvi o que vocês estão a dizer. Acho que o assunto, quando nós estávamos a falar sobre isso, nós tivemos até começar a pegar em coisas mais interessantes, de forma a que a análise não tivesse sido só muito, vimos o jogo, estamos a falar só coisa, porque há coisas que realmente é fixe falarmos, porque principalmente agora que já se passou algum tempo, nós temos a oportunidade de sempre expor para as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas nem sequer fazem questão de procurar isso, ou sequer de tentar saber o que é que aquela derrota depois em termos estatísticos para a carreira do jogador pode significar. E isso acho que é bom nós sempre mencionarmos. Por exemplo, de forma para começar, antes de entrar para números, porque eu sou uma pessoa que agora está a começar a gostar mais de números, principalmente quando eles estão dentro de um número, principalmente quando eles estão dentro de um contexto que é favorável para análise, porque números para mim só fazem sentido quando estamos a inserir dentro do contexto correto. Não adianta estarmos a tirar números e não estarmos a fazer uma interpretação do contexto em si. Por isso é que eu digo que uma pessoa que gosta de falar de números tem que saber utilizar o plus minus, que é o dado estatístico, ou um dos dados estatísticos mais enganadores do basquete, nesse caso a NBA, porque muitas das vezes o plus minus
faz-nos ver uma coisa que na verdade não é. Tá vendo? Então, mas pronto, o que eu queria dizer, começar por essas séries, é o seguinte, dar aqui um big props ao Udoka por ter conseguido travar pura e simplesmente o Kevin Durant. Viu-se claramente que o que falta à equipa dos Nets é pura e simplesmente corpos. Não tem corpos, não tem físico, não tem funge, não tem nada. Apenas temos indivíduos que não têm... são lingrinhas. Horford, grande props ao Horford, grande props a mais quem que ajudou o Jason Tatum, grande props ao Marcus Smart, que o André também já mencionou muito bem, mas principalmente o Horford, que complicaram demasiado a vida do KD, fizeram o KD tentar lançamentos que são desconfortáveis. Via-se que o KD perdia a confiança no meio do jogo, porque apesar de o KD ser um jogador extremamente eficiente, é um jogador que nestes playoffs deixou muito a desejar. Só para vocês terem noção, que fiz questão de trabalhar aqui com o estagiário relativamente aqui a alguns dados estatísticos e que eu trago aqui para vocês. Já agora um shout-out para o estagiário, um shout-out para ele. E o KD nessa ronda, no último quarto, no fourth quarter, o KD teve 11 minutos por jogo, a fazer 6.8 pontos por jogo, a lançar 34.7 em campo e a lançar 25% da linha de 3, com 90% a lançar 90% da linha de lance livre. Agora eu vos pergunto, esse é o KD que vocês conhecem? Não, e depois tem aquela cena do último jogo que falhou feito. Estás a ver, tipo, eu acho que tipo, as pessoas vão ver que o KD jogou mal, mas nunca te vai passar na cabeça que o KD lançou no último quarto 25% da linha de 3. Ou teve a fazer 34.7 a lançar em campo, estás a ver? Isso é um dado muito mau. Por quê? Porque se tende a dizer que o KD é um jogador extremamente eficiente. Tem provas que quando as coisas não correm bem, em termos de ajuda, não é tão eficiente conforme dizem. E eu já falei aqui neste podcast, em vários episódios, principalmente no ano passado, onde eu dizia que é muito fácil ser-se eficiente como o KD quando tu estás habituado a ter a tua carreira com jogadores que ajudam a ficar solto. Ora, KD sem o Steph nesses playoffs esteve com os stats do KD sem o Steph nos playoffs também acabam por demonstrar de certa forma um pouco disso. Ele tem 29.3 pontos por jogo, 8.1 ressaltos por jogo, 3.5 turnovers, 46% em termos de lançamento em campo em 21 tentativas, a lançar 33.8 da linha de 3 e tem um recorde de 57-50 nos playoffs, tendo apenas sem o Steph Curry chegado a uma final, que todos nós sabemos o que aconteceu nessa final. Acho que o Kenny de todos nós é o que tem mais prazer em falar sobre isso. Então, em suma, o que eu quero dizer, o KD sem o Steph continua a ser KD em termos de pontos, mas em termos de eficiência não é a mesma coisa. Estamos a falar aqui de uma caída da volta de 6%, bros. Os turnovers aumentam, porque é mais tempo que a bola passa nas mãos dele, e a percentagem de vitórias também diminuíram. Ou seja, tipo, a volta de 26%. So, o KD nessas séries, e eu continuo a dizer que enquanto o KD não conseguir ganhar um título, ou pelo menos chegar à final, sem o Steph, novamente, eu vou continuar a dizer, o KD depende muito da existência de uma outra estrela para poder também fazer o seu trabalho, estás a ver? Porque, vê-se que o homem não... It's not that efficient, estás a ver?
Disagree. É até eficiente, mas o que acho que estamos a esquecer também aqui, que acho que ninguém não mencionou, que estamos a notar agora nessa nova série é que os Nets não defenderam quase, não estavam, em termos defensivos, não estavam a fazer o mesmo impacto que podiam ter feito. E Exato. se eles tivessem como a melhor defesa, isso não se tira sweep. Só já isso. Mas apesar do ponto defensivo ter estado mal, o Kevin Durant teve lançamentos bons, principalmente no último quarto. E o Kevin Durant lançou sem confiança muitos desses lançamentos. Ok, o Tatum, vamos dar aqui props ao Tatum, porque o Tatum dificultou a vida dele. Mas a mim, Kevin Durant teve lançamentos que podiam ser fáceis. E o homem não conseguiu. Não conseguiu ser coisa. Kevin Durant lançou extremamente mal. Para isso que a defesa faz, tira da tua fonte de conforto. Exato, mas tu como grande estrela tens que saber te adaptar. Eu me pergunto, não é por mal, mas é para eu vou já criar aqui uma teoria de conspiração. Kevin Durant lançou só lançou 11 vezes por quê? Para poder ficar bonito na stat sheet, aqueles 40% e tudo muito mais. Ele falou por quê? Eu percebi porque que ele fez isso também. Mas Tanga! É babete, meu irmão. Ele achou que nos primeiros 2 jogos ele estava forçado demais e nesse jogo ele decidiu. O que aconteceu? Olha, tá vendo? O que aconteceu foi exatamente isso. Sabe, acredita mesmo nessa desculpa? Não, vou te dizer porque que eu acredito nisso. Porque ele estava numa zona ele estava desconfortável. Não estava sabendo o que estava a funcionar e tentou algo novo. Ele, em vez de continuar a ser quem ele é, ele tentou ser outra pessoa. Não acredito a 100%. O que eu acredito mais é mesmo só na defesa. Porque quanto melhor é a defesa, menos oportunidades de lançamento tu vais ter. Ok, ele pode dizer que estava a forçar em alguns momentos. E é isso que a defesa te força a fazer. E depois a outra opção que tu tens é não lançar. Porque não estás tão aberto, não estás tão pronto para marcar. E é isso que tu vês em muitos jogos em que, ok, um jogador estrela só acabou com alguns lançamentos. É porque não tinha abertura para lançar, não conseguia chegar nos spots dele. Quando chegava nos spots dele não estava aberto o suficiente. E isso acontece, porque senão ia lançar 30 e não ia marcar nada, tipo o Trae Young. Não, como lembro da entrevista do KD, porque eu vi o interview depois desse jogo, do Game 3, e ele disse que ele viu o filme dos primeiros 2 jogos, e ele viu que quando ele estava a ser double team, e ele estava a forçar lançamentos que não devia estar a forçar, ele viu que tinha teammates abertos que podiam fazer pontos. E esse foi o approach dele no jogo seguinte. Bro, do you really think LeBron... Vamos só pegar o LeBron porque é a estrela máxima, but do you really think LeBron sozinho would take 11 shots num jogo em que é crucial para tu ganhar? Ele tentou ser mano, algo que ele não é. Mano, não foi isso que vimos no ano passado ele a fazer praticamente. Quem? O LeBron. Não, é assim, eu agora vou pegar naquilo que vocês gostam de fazer quando o LeBron falha. A idade. Estamos a falar LeBron numa altura jovem. Vamos só pôr, tipo, para mim, o LeBron, que se pode falar assim em termos de discussão, é o LeBron do último ano em Cleveland. Achas mesmo que aquele LeBron, se estivesse na situação, e teve contra os Boston Celtics, só iria num jogo decisivo fazer 11 lançamentos? Bro, não, por muito desconfortável até que lhe pudessem muito desconforto que lhe pudessem trazer, o homem não ia fazer só 11 lançamentos, bro. Tipo, isso não é só agora. Já quando ele esteve nos Golden State Warriors e jogou na série contra os Clippers, lembro-me perfeitamente que teve um dos problemas com Steve Kerr relativamente a isso, porque Steve Kerr queria que ele lançasse mais e ele insistia em lançar menos. Lembra do Kevin Durant é que muitas vezes ele joga para stat sheet. Isso também é verdade. É muito bonito quando você acaba o teu jogo com 11 lançamentos e uma porcentagem sempre superior a 40% e o teu nível de eficiência em termos de carreira continua sempre lá. Disagree. Mano, por muito que tu digas, eu até posso entender o teu ponto de vista de discordar, mas se tu me dizes que o Kevin Durant de certa forma também não pensa no nível de eficiência que ele acaba no final do jogo, bro, desculpa, mas eu não consigo... Mas isso todo mundo pensa. Um jogador... Não. Mas não, isso define isso. Calma, vou dizer porque todo mundo pensa nisso. Vou dar um exemplo de 2 jogadores que não pensam nisso. Kobe Bryant e Westbrook. Não, tá bom, não tá falando esse aspecto. Tu tá a falar quando tu tens que se forçar na mesma lançar e aí já não interessa. Eu tô a falar que as pessoas veem field goal percentage como
se tu estás a fazer bons lançamentos, não em termos de stat padding, eu estou a falar da forma certa que devia ser. Mas eu não estou a falar stat padding, eu não estou a trazer isso à mesa. O que eu só estou a dizer é, muitas das vezes ele pensa na efficiency global dele no jogo. Estou a lançar mal. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com o facto de tentares fazer a right play quando ele está a ser double team, passar a bola, não forçar. Porque se ele forçasse, iam dizer, não, olha só, Kevin Durant, BNB, não quer passar ninguém. Porque quando passado, visto quando ele não estava a ser double team e quando com a defesa dos Bucks, ele took over. Quando teve que... Eu acho que esse não é o problema. E quanto ao ponto que estás a dizer que ele é melhor que o Curry, bro, acho que aí estás a utilizar os números para sem contexto. Está a falar de uma equipa dos Warriors que é uma das melhores, discutivelmente a melhor equipa de todo sempre já criada. Claro que a percentagem dele aí vai ser maior, tanto como era a percentagem de qualquer outra pessoa nesses anos, provavelmente. E quando tu sais de uma equipa dessas para ver uma equipa muito pior, onde tu tens que fazer mais, é normal que as outras equipas tenham que fazer o game plan todo para ti, que foi o que os Boston Celtics fizeram e conseguiram parar o Kevin Durant nessas séries. Agora, claro, se o Kevin Durant, um jogador da estatura dele, deve ser parado pelos Celtics assim, não. Da mesma maneira que o LeBron deve ser parado assim. É isso, mas é exatamente isso, eu estou a concordar com o que estás a dizer. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer, o Kevin Durant não pode ser parado com junkyard defense conforme foi nesses playoffs, mano. Não, eu acho que nessa série eu pareceu muito que ele está a tentar fazer right play, como o Lucas disse, tentar não forçar, e que eu acho que especialmente depois do Game 2 acho que tens que atirar isso tudo, esquecer esses planos todos e take over, porque tu vês que a tua equipa não está a ter o rendimento que é preciso para ganhar e tens que take over. Ele demorou até Game 4 para ter um jogo decente e é o que eu digo, o KD com certeza que esse foi o wake-up call que ele já não tinha há muito tempo. Os últimos anos dele têm sido lesões, os anos com os Golden State, o ano passado é um ano que tu podes olhar para esse ano e dizer lesões, se os Nets estão healthy, se calhar ganham tudo, por isso é um ano em que se calhar a derrota apenas lhe doeu tanto, mas esse ano mesmo não sei, e a cena é que os Nets agora têm poucas opções going forward, porque eles perderam as opções todas quando trocaram pelo James Harden e agora com o Ben Simmons, eu não sei, é uma grande incógnita que ninguém sabe bem. Será que ele vai jogar o próximo ano? Se eu vos dissesse aqui hoje o Ben Simmons não vai jogar o próximo ano todo, vocês ficariam surpreendidos? Não, acho que não. Ben Simmons provou a todo mundo que não tem problema. Ben Simmons provou a todo mundo que não tem problemas em tirar um ano. E se o Kyrie o próximo ano dissesse que queria tirar um ano sabático, também vocês ficariam surpresos? É claro que não. Os dois jogadores mais controversos da liga estão na mesma equipa. Bom. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para vocês antes. Vocês acham que isso dos turnovers do Kevin Durant e isso dele estar a ser double team, isso não diz também um pouco do nível de point guard que o Kyrie Irving é? Acho que o Kyrie Irving poderia ajudar mais nesse aspecto. Não um point guard normal, que o point guard que devia fazer o papel normal de um point guard devia ajudar mais nesse aspecto. Not really, because ele já trabalhou com outro jogador de grande estatura como LeBron e isso nunca foi um problema. Eu acho que os turnovers do KD não se podem correlacionar com jogadores diferentes. São jogadores diferentes. Mas tu não podes correlacionar os turnovers do KD com a qualidade de trabalho do Kyrie. Acho que aí tu não podes fazer essa ligação e acaba por ser injusto para o Kyrie. Eu aí critico mais a incapacidade de tratamento de bola por parte do Durant do que propriamente apontar uma falha de ajuda do Kyrie nos Nets. Mas isso só é a minha opinião. Eu vejo os dois lados. Eu vejo o lado do Luque também, porque tu olhas para os Brooklyn Nets e tu não vês nenhum verdadeiro point guard. É difícil ver alguém que vai te dar 10 assistências nos Brooklyn Nets. Dragic playing. O Kevin Durant, como tem a bola há mais tempo e a defesa vai para cima dele, ele acaba por, sem querer, levar essa posição de criar jogadas para os outros, de ser
praticamente um point guard. Por que funcionava com o LeBron? Porque o LeBron é bom playmaker. O Kevin Durant não está nesse mesmo nível de playmaking. E o Kyrie já sabemos que é mais marcador do que ele é playmaker. Então, não sei, tu podes pôr as culpas dos dois lados. Podes dizer que a culpa é do KD por não ser bom playmaker suficiente, mas já sabemos que isso não é o estilo dele. Mas sabemos que o Kyrie é point guard e não joga suficiente para ajudar os teammates à volta dele. Ou então ainda podes tirar uma terceira opção e dizer que é culpa dos Nets por não terem posto um playmaker aí. Ou então podes criar ainda mais uma opção, dizer que é culpa do James Harden por ter ido embora porque ele é que era o playmaker na altura. Então agora decide. Mas então nós entrando por aí, estamos a abrir depois, pronto, eu sei que estou a abrir já muitas chavetas também. Isto abre uma conversa para poder dizer que o Giannis então trata melhor a bola que o KD. Não, tem o Drew Holiday. Calma. Você calma. Drew Holiday não é playmaker. É melhor que o Kyrie. Não, sabe distribuir. Eu não estou a dizer que não sabe, mas não é playmaker. Quem é o playmaker dos Bucks? Não tem. Um playmaker tipo nato não tens. Sim, não tens, mas eu acho que o Giannis tem muito menos. Quando tens o Chris Middleton e o Drew Holiday, o Giannis tem muito menos essa responsabilidade. Mas estou a falar agora, por exemplo, no jogo que já vamos falar, que foi num dia aí qualquer. O Giannis não teve uma boa noite em termos de eficiência ofensiva, mas conseguiu contribuir, e também teve problemas de turnovers, mas conseguiu contribuir com assistências para a equipa. Eu do Kevin Durant não consigo ver isso, e não é porque o Kevin Durant não faz, não. Quando o Kevin Durant tem espaço, ele faz, mas quando o Kevin Durant é bullied, tem mais dificuldades em fazer. Já o Giannis não tem essa dificuldade. Estás a ver? Então, é aí que eu digo. Quando o Giannis não faz não consegue ter a influência do jogo com as assistências e tem turnovers, a culpa é do Drew Holiday por não ajudar mais a equipa ou não ajudar o Giannis a ser um melhor jogador naquele jogo. Não faz muito sentido, se é que estás a perceber o que eu quero dizer. Não percebeste, mas há uma diferença. Eu não posso pegar no rendimento de um e justificar o erro do outro. Pode sim. Porque os dois têm roles, os dois têm certas funções. O que eu não estou a falar é que ele não tem culpa porque ele tomou mais decisões. E como não estou a falar isso. O que eu estou a falar é que o point guard tem que tirar tem que te impedir de estar nesse tipo de situação. Aí eu não dou culpa um point guard. Não tem que estar sempre nesse tipo de situação para estar em risco de cometer turnovers. Porque o point guard é suposto controlar o ataque, de modo geral. É isso que eu estou a tentar falar que é o problema nos Nets, que não tem. Não estou a dizer que o KD não é culpado. O que ele tem é sim culpado. É exatamente isso que eu queria dizer, mano. Eu não consigo olhar e pegar no Kyrie, mas tipo, como vocês estão a ter uma outra visão aí, tipo, expliquem, porque eu não estou a conseguir fazer essa ligação. Basicamente, o Kevin Durant, ele é um jogador versátil. Mas como ele é um jogador versátil, há certas coisas que ele é bom, outras que ele é muito bom e outras que ele é razoável. A parte em que ele é razoável é isso de playmaking. Quanto mais tu expões nesse tipo de situação, mais estás a aumentar o risco que ele vai tomar mais decisões mais cedo ou mais tarde. E o point guard é que tem que evitar esse tipo de situação. É como se tivesse a dar, imagina que vamos para os Suns. É como se tivesse a pôr um Michael Bridges, um Devin Booker até um bocadinho menos. O Booker é mais é uma pessoa que é bigger, tipo o Aiton, toda hora a fazer passes para dar assistência. Não podes fazer isso, mas cedo ou mais tarde ele vai cometer erros. Tens que lhe pôr mais em situação para ele utilizar o ponto forte dele. É isso que um point guard faz. Põe cada um nos seus pontos, nos seus respectivos lugares a fazer o que eles melhor sabem fazer. Por que o LeBron estava a competir para a scoring champion? Porque tinha um grande point guard chamado Russell Westbrook para lhe pôr a bola nas mãos quando era necessário.
Epá, é parecido com isso. Bom ponto. Tá A bem. ver. Eu só queria, para terminar aqui o assunto dos Nets, o que é que vocês classificam só para terminar aqui o ponto, como é que vocês classificam aqui a presença do Kyrie nessas séries? Eu acho que ele ainda foi pior que o KD, porque às vezes o Kyrie parece desinteressado, desaparece do jogo. Pelo menos o KD, epá, a defesa que eles estavam jogando, o KD, eu consigo perceber até certo ponto porque é que é complicado, ou porque é que foi complicado para o KD. Mas o Kyrie, epá, eu não sei, ele fez-me lembrar a série dos Boston contra os Milwaukee Bucks há uns anos atrás, quando eles foram, acho que foram swept ou foram gentleman sweep. Milwaukee. Acho que foi gentleman swept. Acho que foi aquele ano em que depois do primeiro jogo o Paul Pierce veio dizer it's over, não sei quem, não sei das quantas, e depois eles levaram forward depois desse jogo. E nesse jogo o Kyrie mesmo foi o último ano dele nos Boston e ele parecia desinteressado nos jogos, parecia que não queria estar ali, muito estranho, e eu tive essa mesma sensação que ele, e até parece que a derrota ele estar ali, não estar, perder, não perder, era whatever. Yeah. Se me dissessem que o Kyrie não jogou no jogo 2, 3, 4, eu não ficava surpreendido, porque praticamente não foi visto. Há que respeitar o Ramadan Kyrie. Foi visto no Game 1, a insultar os fãs, a discutir, a mandar dedos do meio, e ainda fez uma coisa bonita no quarto, mas tirando isso, Kyrie foi 0. Eu não acho, eu também, eu acho que ele estava só um pouco mais egoísta, só posso dizer, porque eu não estava a vê-lo assim a jogar mais pela equipa. Quando ele vai agarrar a bola e vai logo já tentar fazer o que ele quer fazer, quer tentar pontuar. Não estava a vê-lo. Acho que o KD até tentou fazer isso mais do que ele. Estava a tentar mais jogar em equipa do que o Kyrie. Ele era o meu ball stopper. Eu, há poucos, vocês sabem, no grupo estamos a falar sobre isso. E eu fui ver todas as offensive possessions dos Brooklyn Nets no jogo 2, se não estou em erro. Foi no jogo 2, foi no jogo 2, estavas a ver. E sem dúvida, quando o ataque dos Brooklyn Nets estava mais estagnado, era quando o Kyrie tinha a bola nas mãos. Ninguém se mexia, ninguém, era só Kyrie ISO. Quanto muito ele recebia um screen ou qualquer coisa, mas nada acontecia nas jogadas dele. Era só Kyrie vai lá, faz qualquer coisa e let's pray to God. Já que agora está na moda a perguntar quão longe é que um jogador está de um outro jogador, quão longe é que o Cameron Payne está do Kyrie dos Brooklyn Nets. Eu só quero acabar dizendo aqui o seguinte. Acho que está muito perto. Eu quero acabar essa série dizendo o seguinte. Eu tenho aqui para terminar algo que para todo mundo que é brand sexual, como caso aqui do nosso Sadio Mané, Kyrie Irving, então, porque fazemos sempre aqui atualizações, porque cada vez que acabam uns playoffs, uma série, o CV de um jogador é atualizado. Kyrie Irving neste momento nos playoffs tem os seguintes dados estatísticos sem LeBron James. São dados estatísticos do Kyrie nos playoffs sem LeBron James. E eu já sabia que isto um dia iria vir à tona, porque o Kyrie Irving sempre quis continuar e dar a entender que conseguia ter uma carreira profissional sem LeBron James. Agora, vocês depois ouvirem isso, vocês respondem quem é que teve sorte, quem é que teve razão ao longo do tempo. 21.9 pontos por jogo, 5.2 assistências por jogo, 43.0 em termos de lançamentos, em termos de campo, 34.7 na linha de 3. O recorde do Kyrie nos playoffs sem LeBron James é 11 de 11. Chegou a 0 finais, tem 0 anéis. Neste exato momento, eis os dados estatísticos de Kyrie após o seu divórcio com LeBron James dentro dos playoffs. Tens que falar também com. Não, estou a falar sem, porque sim, sem... mas para ver bem o contraste.
contraste é muito fácil. É só ligar a televisão, ver a série toda dos Golden State Warriors com o Kyrie e o LeBron James e todo mundo vai perguntar aonde é que esse Kyrie foi. Acabou. Nem preciso de buscar número, é só ver ela jogar. Mas realmente, eu no outro dia estava a ver a falar nisso. Se tu retirares essa série 2016 do currículo do Kyrie, o shot e não sei o quê, quais são os major accomplishments que o Kyrie já teve? A que nível é que ele está mesmo como jogador? Se retirares esse momento. Kyrie acaba por ser one of the most overrated players por culpa própria que a história da NBA já viu. Seria apenas um Donovan Mitchell. Já vamos entrar no Donovan Mitchell, que é um outro overrated, mas também não só podia ser de New York também. Bruh. Mas sim, terminando aqui esta, vamos entrar para uma outra série que é bastante interessante, que foi a série então dos Timberwolves contra os Jazz, Timberwolves contra os Memphis, peço desculpa, que foi uma série que também foi bastante interessante do ponto de vista de dados estatísticos, do ponto de vista também para outras questões. E acho que aqui tem menos para falar do que a dos Celtics, mas acaba por também ter aqui dados interessantes. Então, os Timberwolves perderam. Vou só já fazer aqui a introdução, vocês depois fazem o desenvolvimento. Os Timberwolves perderam 4-2 a série, os Memphis ganharam. Timberwolves tiveram de tudo para nos primeiros 4 jogos estarem a ganhar 3-1. E os Timberwolves foram a primeira equipa na história dos playoffs, a blue, ou seja, a desperdiçar uma liderança de 2 pontos, de 10 pontos ou mais no último quarto. Nunca houve, ou seja, 2 dígitos. Nunca houve uma equipa que desperdiçou em 3 jogos ou mais tantas double-digit leads como os Minnesota Timberwolves nesses playoffs. E agora eu te pergunto, como é que uma equipa dessas poderia sequer sonhar em continuar nos playoffs? Porque inexperiência até posso entender. Você falha um jogo, falha 2, falha 3. Isso é falta de qualidade. E só para vos dar aqui mais outro dado estatístico, e depois vocês trabalham com isso. Os Minnesota Timberwolves do primeiro quarto até o terceiro quarto tinham um plus-minus de mais 29. Bom, não é? Muito bom. Agora sim, então este. No último quarto, plus-minus dos Timberwolves era de menos 62. Então, jovens, eu já vos dei agora aqui a papa. Hora de vocês agora aqui trabalharem com isso. Só queria adicionar mais um dados. Que eu não sei, eu não fui procurar esses dados, mas eu, de toda a minha experiência a ver os playoffs, eu nunca vi uma equipa blowing 20-point leads num só jogo. Mesmo assim perdeu o jogo. Mas houve um jogo que eles tinham um lead de 20 pontos, acho que na primeira parte, depois de novo no terceiro quarto, mesmo assim perderam o jogo. Não, mas até que ponto é que podes dizer que é inexperiência? Porque, ok, a inexperiência deles nos playoffs, se calhar, mas o D'Angelo Russell e o Karl Anthony Towns não são propriamente jogadores super jovens anymore. Esse já é o ano que 7, 8 do Karl Anthony Towns na liga. Yeah. A certo ponto tu já és o jogador que és e já não há mais muito para improve. O meu takeaway dessa série é que D'Angelo Russell, as good as gone, no último jogo, não sei se vocês viram, mas ele foi benched nos últimos 6 minutos do jogo, quando estava tudo on the line. Eles optaram pelo McLaughlin, que estava a ter um bom jogo, por acaso. Mas D'Angelo Russell foi terrível nessa série, muito mal. Eu digo isso como grande fã do D'Angelo Russell de Brooklyn, mas ele foi muito mal nessa série. Ainda está loading. Ainda está loading. Não sei qual é o próximo passo para ele, mas sei o próximo passo para os Timberwolves. Eu acho que o Karl Anthony Towns claramente não pode ser o teu melhor jogador.
D'Angelo Russell claramente não é bom o suficiente para ser terceira opção ou qualquer coisa assim numa Championship Team. Então acho que daqui para frente tens que focar o Anthony Edwards ser o teu melhor jogador, construir-se à volta, manter os wings que eles têm agora, o Vanderbilt, o McDaniels, até diria mesmo manter o Beverly, o McLaughlin também bom jogador, tentar trocar o D'Angelo Russell por alguma coisa ou deixar ele walk na free agency e tentar fazer com que o Karl Anthony Towns seja mais um number 2. Só que o Karl Anthony Towns, o problema dele é que ele defensivamente não é bom, comete faltas burras. Acho que ele não é um jogador muito inteligente a jogar, tanto ofensiva como defensivamente. Às vezes falta-lhe um bocado de tato pelo o momento para fazer certas coisas. Por exemplo, acho que um bom exemplo disso é o Marcus Smart, um jogador que parece que tem assim para ter jogadas defensivas importantes que mudam o momentum do jogo. Tu às vezes pensas, ok, Marcus Smart está a ter um jogo assim mais ou menos, mas do nada ele vai fazer uma jogada, um steal, atira-se para o chão, faz a assistência, o estádio todo começa logo a vibrar. Marcus Smart, grande jogada. Acho que ele tem um bocado desse poder. Enquanto Karl Anthony Towns no último jogo então, houve uma das últimas jogadas, quando o jogo estava a começar a apertar, ele pega, atira um triplo de Stephen Curry range, com tipo 10 segundos ainda no shot clock. Eu pensei, mas Karl Anthony Towns, why? Yeah. Epa, eu quando vi esse jogo a ficar close, o último jogo, eu disse, não mesmo Game 2, mesmo no Game 2, Karl Anthony Towns a fazer que em 32 minutos, Karl Anthony Towns fez tipo 7 pontos. Mesmo assim, 32 minutos, mano. Tem que fazer muito mais. Uhum. E responde com arrogância na altura da entrevista, da press conference, como se fosse vou para casa. You ain't LeBron James, bro. Para mim, os Timberwolves, interrompendo só aqui o André, eu só queria dizer. Não, pode falar, já acabei. Falta mais jogadores como o Patrick Beverly nos Timberwolves. Podemos todos rir do Patrick Beverly por festejar, ganhar um jogo dos play-in, ganhar uma possession, mas tem garra. Uhum. E é isso que falta àqueles miúdos, principalmente ao Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns tem muito talento, mas teve uns playoffs muito aquém. Karl Anthony Towns não fez nem sequer 20 pontos por jogo nesses playoffs. E esperava-se que ele fosse dar aquele salto. É inadmissível que a referência, o que quis mais, o que mostrou mais maturidade de playoffs é o Anthony Edwards, que está na liga há muito menos tempo do que o Karl Anthony Towns. Então, para mim, os playoffs acabaram por dizer muito mais do que o Anthony Edwards é e pode vir a ser, e aquilo que o Karl Anthony Towns está. A mentalidade. Eu só queria adicionar uma coisa. Porque algumas coisas. Primeiro, isso... Quando eu vi aquela parte do One Shining Moment, que até começou a chamar de One Shining Moment Team, quando eles venceram o play-in, eu já vi que aquilo era uma falta de maturidade. Isso também fala um pouco do Beverly, porque tu quando estás a ganhar um play-in, estás aí por próxima vez, não é já para celebrar como se estivesse a ganhar um título. Isso mostra que o foco deles não está onde devia estar. Então é como se já tivessem vencido tudo naquela parte. Agora playoffs é só um bônus e não precisamos de esforçar assim tanto. Foi essa a mensagem que eu obtive disso. Eu como se fosse uma pessoa que estivesse a competir, não ia gostar muito dessa situação. Do que eles estavam a fazer, ia falar, calma, ainda só fomos para os playoffs agora. Temos que ainda muito para fazer. E esse foi o primeiro ponto que eu já não estava a gostar muito. Mas achei engraçado, né? Mas eu se fosse um adepto não gostaria muito disso. Percebo. Depois do que eu vi, o que lhes fez provavelmente, eu acho que um fator muito importante para isso de terem big leads e depois voltarem e perderem o jogo na mesma, foi os lançamentos que eles estão a escolher. Tu se continuas sempre a fazer maus lançamentos, quando estás quente, a lead vai aumentar, mas eventualmente vais ficar frio e a equipa vai conseguir voltar de novo para o jogo. Se continuar a fazer esse tipo de lançamento que são difíceis de encestar, eventualmente vais perder. E é por isso que acho que é isso, porque eu vi nos últimos segundos, a maior parte dos lançamentos que o Timberwolves estavam a fazer não era algo que tu
novo, tu achas que vai entrar sempre, ou tem boa chance de entrar. Estavam a fazer lançamentos que eram complicados, que conseguiam fazer antes, mas depois, quanto mais o jogo avança, 90 no último segundo, até as pernas começam a ficar mais pesadas, e o teu nível de foco já não pode já não ser o mesmo, e isso dificulta esses lançamentos. Então acho que isso também influenciou. E de isso que você já falaram, que o cara então tem que melhorar muito, ainda é muito imaturo para o número de dias que ele está. E os D'Angelo Russell, D'Angelo isso vai Russell, ser trade. o loading do D'Angelo Russell tá tipo a Net One, estás a ver? Tá a utilizar Net One quando estás a baixar algum jogo da PS Store. Ui, eu vou só dizer uma coisa para terminar. E outra coisa que nós estamos aqui a nos esquecer e acho que devemos sempre pegar para podermos pôr também atribuir culpas é o treinador. Chris Finch mostrou não estar preparado nem só um bocado para o que é ambiente dos playoffs e mostrou ser um coach ainda com muita debilidade. E não é por fator ser rookie, porque o treinador dos Pelicans é rookie, coach, e demonstrou muito mais conhecimento, muito mais knowledge em termos de coaching nos playoffs, ou melhor, numa equipa do que o Chris Finch. É inadmissível tu permitires uma equipa entrar numa 24-4 run e tu só pedes o timeout quando aquela equipa empata o jogo. Não, isso é uma equipa de jovens. Por que tu não paras o jogo quando tu vês que outra equipa está quente para refrescar a cabeça, redefinir a tua estratégia, talvez tirar o momento do jogador adversário mais quente e regressar ao jogo? Então tu estás a ver que a tua equipa não está a corresponder e tu dizes, não, joga. E quando vês que a situação está apertada, queres pedir timeout. Acho que todos nós aqui conhecemos como é que são playoffs e sabemos o que uma equipa de basquete, para poder ter sucesso em termos de coaching, precisa de ter. E de certeza que não é permitir uma equipa ter uma 21-4 run. Isso não faz sentido, mano. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que os treinadores mais experientes já conseguem sentir quando essas runs estão a começar. Tens que pôr um ponto, nem que seja só para os jogadores da outra equipa ficarem assim um bocado mais frios, um bocado mais... Porque tu vês que no ritmo em que está, precisas de acalmar tanto de uma equipa como a outra. Eu acho que quando começa assim a chegar 9-0, 11, 12, aí já precisas de chamar timeout, porque se estás a perder assim pontos, não só. É complicado dizer aos teus jogadores, não, a partir de agora continuem só a jogar, mas com mais concentrados, não sei o que é tipo. Não é assim que funciona. Só que adicionar, se estiveres a jogar fora de casa, 11-0 se calhar até já é muito, porque tu não queres deixar o público entrar muito no jogo. Queres tipo manter o jogo mais ou menos equilibrado nesse aspecto. Então pede já timeout para ajustar e alterar o momento do jogo. Se não pode isso pode sair de algo que está de 5 pontos para algo que pode ficar de 20 em 2 minutos, 3 minutos. Eu acho que nessa série, pelo menos, foi uma batalha grande de inexperiência dos dois lados. Apesar que no lado dos Grizzlies eu vejo o treinador deles é um treinador com potencial, porque ele não tem medo de fazer ajustes. Fez ajustes rápidos em termos que o André disse no início, depois de ver o primeiro jogo, ok, o Steven Adams não deve jogar mais porque aqui não funciona. Vimos logo no jogo a seguir Steven Adams já há 2 minutos. E é uma coisa que o treinador dos Grizzlies tem feito a época inteira, ajustes quando necessário, experimentar coisas diferentes. E no final do dia, os Grizzlies tiveram o melhor treinador e foram mais consistentes. Os Timberwolves nem por isso. Concordo com o que disseste, André, sobre o Cat ter que deixar de ser o melhor jogador, porque o Anthony Edwards parece estar mais pronto para o momento, do meu ponto de vista. E D'Lo mesmo, acho que já não tem o que ele teve nos Brooklyn, se calhar. Mas não sei se eu lhe dava uma outra oportunidade, tendo em conta que ele já deve ter 28 ou algo assim nesse momento, ou 27.
Não, acho que ele é de 97. Não, né? ele é de 20, deve ter 26. São todos da mesma idade, da mesma classe. Ele, o Yeah. Booker e o Yeah. Não. Não, tem razão, mas os últimos anos. Tem 26. Tem 26. Os Uhum. últimos anos do que ele tem mostrado, falta a promessa e não parece que vai conseguir ajudar os Wolves no futuro. Então não sei se eu lhe dava outra chance. Mas uma coisa aqui, rápida, para fecharmos já essa parte, já falamos disso. Eu vi um post de pessoas a dizerem que foi falta de respeito grande do Ja Morant e companhia de estarem a dançar no logo dos Timberwolves. Estão a dizer que os putos de hoje em dia não têm respeito, só fazem show para a televisão. Acham que isso estão a pensar demasiado ou é verdade? Ja Isso Morant tem que aconteceu relaxar. quando? Isso aconteceu no último jogo. em que Sim, ele sim, dançou. mas no final, no início. No final mesmo. No fim, final quando mesmo. ganharam o jogo. Isso. Eu vou continuar a dizer uma coisa. Para mim, até tu ganhares o título, nada justifica fazer a festa que os Memphis Grizzlies estão a fazer, porque... continuo a dizer, não justifica. E eu não estou a falar muito dos Grizzlies agora, porque eles ainda estão nos playoffs e nós ainda vamos falar rapidamente sobre eles mais à frente. Mas eu continuo a dizer, uma equipa que é séria não faz o espetáculo que os Grizzlies estão a fazer, que fizeram, porque se eles forem a ver bem, o mais normal seria os Grizzlies terem ganho os Timberwolves em 5, com a quantidade de erros que cometeram. Não, eles passaram mal com uns Wolves completamente desorganizados e estavam a festejar como se tivessem ganho o campeonato. Epá, eu acho que temos que cut themselves like. É uma equipa jovem, primeira vez que está a ganhar uma série nos playoffs. Tinha havido trash talk antes disso também. E epá, acho que sim, não tem que estar a celebrar sim, mas é a primeira vez. Acho que podemos deixar passar. Se acontecer mais no futuro e se eles continuarem assim a falar boa de porcaria, acho que sim, podemos criticar. Mas cedo que é a primeira. Eu acho que não é muito importante, como disseste, eles são jovens, mas acho que o Ja Morant está a ter umas atitudes estilo a Trae Young de vez em quando e isso é uma coisa que tem que cortar. Não, ele vai Está a aprender falar esse muito ano. no Twitter. Ele vai aprender da pior forma, que o melhor é ficar calado e trabalhar. E vamos saber, e vocês vão ver brevemente como é que ele vai aprender isso. Ontem já aprendeu um pouco. Eu não entendo. Ele pode até ser jovem, mas isso de dançar, isso não é para fazer durante o jogo. Quando o jogo acaba, ou quando uma série acaba, é uma coisa. Durante o jogo, isso enquanto tem um monte de jogo, assim no primeiro quarto, no segundo quarto, mesmo no último quarto, se o jogo ainda não acabou, isso ainda tem muito tempo. Eu acho que isso é algo que se faz mais pelo menos quando uma série acaba. Acho que podes fazer isso. Não, mas também acho que é bom, temos que ver, é bom também haver assim bom trash talk, haver desrespeito. Não estou a falar de trash é para talk, tornar as coisas mais interessantes. Porque depois também nós reclamamos se os jogadores derem respostas todas PR, não há assim nenhuma rivalidade, todos são amigos, todos são buddy, não há aquele interesse como havia antes, que duas equipas mesmo não se gostavam. Não, tu não quero. Chegar ao ponto de Larry Bird, Michael Jordan dizerem não quero ir a Team USA se o Isaiah Thomas for. Esse tipo de rivalidade já não existe na NBA. E acho que assim para spice up um bocado as coisas, falta mesmo. Mas tens que falar antes do jogo, porque depois de ganhares, é fácil faltar respeito depois, né? Eu não estou a falar de trash talk. Trash talk podes fazer durante, antes e depois. Eu estou a falar de dançar. Mas essa dança é porque eles estavam a dançar, porque eu vi, acho que não sei se foi um jogo da regular season que os Timberwolves ganharam, que eles fizeram essa dança. E o Ja Morant até tweetou, acho que que aquele emoji de escrever que ele tinha apontado, eu não sei quem ia guardar isso. Então depois também fizeram. Acho que o Luquei está a dizer já no jogo contra os Warriors, que o Ja Morant está já Sim, mas isso é mais tarde. Isso não é assunto. Mas, ok, única coisa, só para fechar aqui, já falamos dessa série. Coisa que eu gosto muito da equipa dos Grizzlies é a química que eles têm entre eles. É bonito de se ver. Eles todos dão-se muito bem.
e claramente gostam de jogar em equipa. E às vezes vês equipas tipo os Nets. Nets, se calhar é o Nets outro é lado. equipa. Se calhar é o outro lado do espectro, que eles são mais uma equipa de mercenários do que um grupo de amigos. Quando os Grizzlies, tu vês e parece que é um grupo de amigos a jogarem juntos e é bonito de se ver. Next. Não há ego ainda, mas pronto, isso aí é mais tarde. Não há ego na equipa, quando não há ego, fica mais. Talvez o maior ego que tem é do Ja Morant, mas é controlável. Depois aqui, só para entrarmos, acabamos as séries mais, do ponto de vista mais interessantes, vamos falar aqui dos Suns, dos Dallas, Suns, Pelicans, de forma aqui muito resumida. Eu vou dar aqui um grande props ao Willie Green. Willie Green provou que está no bom caminho, que tem de tudo para ser o próximo grande head coach desta liga. Uma equipa que começou 1-12 ou 1-10 na época, conseguiu encontrar um caminho, uma coerência, uma forma de jogar extremamente boa, uma química de equipa tão boa que trouxe dificuldades sérias aos Suns. Eles, para mim, mostraram que os Suns não são tudo isso. Faltou talvez aos Pelicans, não é talvez, faltou o Zion, é uma grande baixa para eles, porque viu-se claramente que quando a equipa começou a partir para o double team e a retirar Ingram do jogo, os Pelicans tiveram mais dificuldades em fazer o seu jogo. Ingram espetacular, foi o verdadeiro KD nesses playoffs. E há que dar props a ele. Herb Jones, um jogador que vou tomar mais atenção, tem tudo para ser uma besta defensiva, jogador que está em todo o lado, muito alto, muito longo, tem grandes características, tem características interessantes no seu jogo. Alva, sei lá das quantos, azarado. É um bom GTA. É um bom role player. Bom role player, traz aquela animação no público. Toda a equipa tem sempre aquele jogador que é tipo a mascote da equipa, que anima todo mundo e dá aquela energia à equipa. E o azarado, por acaso, é um desses. Quem é esse jogador nos Lakers? Acho que é o AD. Não estou nada a comentar. Não é o AD. São os New York Knicks. Desculpa. Yeah. E então, com isto, eu digo que pronto, foi uma boa série. Vi que os Pelicans estão no bom caminho e mostrou-me que os Suns não são tudo isso que nós achamos que eles são, porque tiveram grandes dificuldades. Nós não. Nós Fala de ti. Fala de ti, nós não. Tu já esqueci, tu já sabes. Fala, já. Os Suns foram expostos. Foi mostrado que não são tudo aquilo que o Luqueni gosta de vir dizer aqui que são. E vai ser interessante, vai ser engraçado ver esses playoffs, porque claramente os Suns vão ter mais dificuldades do que nós estávamos a pensar para chegar aqui à final. Posso falar, né? Não, ele tem o dedo no ar, fala aí. Vai, fala. Podem falar, fala já tudo que vocês têm que falar, eu depois vou vos refutar. Tudo que eu tenho a dizer é que os Suns aliás, não ganharam em nenhuma série em que a equipa tinha todos os melhores jogadores healthy. E isso vai ser a mesma coisa na próxima ronda. E é uma coisa próxima na próxima ronda dos playoffs. Essa aqui que começa hoje. Quem é que não está healthy agora? Quem é que está? Estou a dizer, agora vai ter equipa healthy. Ok, deixa rephrase. O que vamos ver é a primeira vez que vão jogar, a segunda vez que vão jogar contra uma equipa que está healthy, vai ser o mesmo resultado do que a primeira vez, porque os Suns
são, se calhar, os maiores impostores que temos nesse momento, porque eles têm capacidade para conseguir bater essas equipas lesionadas e mostram como é que se diz a maturidade de uma equipa, das melhores equipas, posso dizer isso, porque tem um jogador como o Chris Paul que conseguiu ajudar a equipa a manter a calma e trazer essa maturidade à equipa, e tem um treinador que também faz a mesma coisa, mas eu sinto que o coletivo não vai ser bom o suficiente para lidar contra uma estrela que é o Luka Doncic, mas isso é a próxima ronda. Nessa ronda, falando do Brandon Ingram e do CJ McCollum, top 5 shooting guard da NBA, não vamos esquecer, foi difícil para os Suns. Por quê? Por causa disso que eu estive a dizer, eles são impostores e não têm capacidade suficiente para, quando falta um jogador como o Devin Booker, ou mesmo quando ele está em campo, não tem o fator X, não tem uma super estrela que vai tem o Chris Paul, mas não tem aquela estrela, mesmo estrela tipo top 5 na NBA que vai levar os Suns para a frente. Ok, é só isso que eu tenho a dizer. Os Suns não são tudo o que estás a pensar, Luqueni. Os Suns, quando os Suns vão até onde o hamstring do Booker lhes permitir. Estás a ver? Só para qualquer equipa que está a 100%. Isso é para qualquer equipa que o melhor jogador não está. Não estraga. The real MVP, né? Os Suns, calma, deixa eu os Suns só vão até onde o hamstring do Booker permitir. Mesma coisa com os Bucks. Mesma coisa com os Warriors. Não. Podes dizer se calhar os Nets, mas os Bucks e os Warriors não. Não está healthy, os Bucks não vale do nenhum. Já não foram ano passado. Ganharam. Postou dos Hawks. Mas deixa eles calharem com uma equipa séria. Vocês passaram mal com os Pelicans. Deixa eu falar porque é que nós passamos mal com os Pelicans. Você não está a trazer aqui o contexto certo. Primeiro, qual é o contexto? Diz lá, faltou o MVP, né? Não, sim, faltou. Faltou o Booker. E se o Booker tivesse lá, isso não seria 6 jogos. Você sabe muito bem disso. Mas, para além do Booker, o que faltou foi o coach dos Pelicans. Estava onde o ano passado? Alguém diz-me isso? Estava nos Suns? Sim, estava nos Suns. Ele conhecia muito bem como é que era os Suns, sabe o ponto forte dos Suns. E utilizou isso como vantagem. Dificultou a vida dos Suns. Que é normal. Que uma equipa passa mal. Ele tentava utilizar mais bigs. Estava tentando utilizar mais bigs para nos dominar nos ressaltos, mas isso... Mas por quê? Porque o Aiton não é tudo aquilo que tu pensas. Mitchell Robinson é melhor que ele. Eu estive a dizer esses anos todos. Nada melhor. É melhor. Sai daqui. E tu sabes porquê? Porque o Aiton, consegue marcar. Ele é bom a aproveitar as oportunidades perto do cesto. Posso lhe dar não isso. Não só ele consegue marcar qualquer sítio. Em qualquer sítio, não podes dizer isso, sinceramente. Vai ver a série. Até triplo ele estava a fazer. Um triplo de vez em quando. Ele fez uns 4 triplos nessa série. Não. Lembra-se quando o Sandy viu uns vídeos da off-season do Mitchell Robinson e disse ele ia lançar triplo nessa época? Eu já vi o Mitchell Robinson a lançar triplo. O Aiton, ele foco no 40%, eu não tenho a certeza qual foi o número, mas 40% dos pontos do Aiton nesses playoffs foi mid-range. Ok. Também solta ele mid-range. Objection here, mid-range. Não viste o jogo. Mano, ele não está a fazer mid-range tipo Bobby Portis. Não fica aí a falar, tipo, ele está a fazer Kawhi Leonard mid-range, bro. Mas é mid-range, está lançando na zona de mid-range, lançou. Mas não, o problema... Então eu chego, estou à frente da tabela. Não está à frente da tabela, está falando de lance livres.
nessa O zona. Western Ele não lança. compete com bons centros em termos de rebound, em termos de defesa, ele não defende. E Não já defende, sabemos disso. Ele é bom a marcar, de certa forma, mas ele não defende. Não tem como. Ele foi exposed sempre que não teve diz que ele alguém não que. defende, ele defende sim. Ele é melhor no ataque, Sempre que mas teve não quer alguém. dizer que ele não defende. Sempre Se que ele não teve defendesse, alguém, ele não estaria no campo. ele estaria no campo. Não estaria nada. Estaria no campo e acho Porque que porque ele fez o melhor trabalho no Valanciunas com o Magui, por exemplo. E o Mas- Magui, ele jogou menos tempo que o Magui não estava conseguindo dificultar a vida do Valanciunas. O Eitan estava a fazer um melhor papel. Mas os dois foram bananas. O problema é que. Foram bananas. Sério, o problema é que o Eitan, ele não é bom defensivamente e já É sabemos normal. Ele é Ele normal, se não, em termos- Agora, ele se calhar vai ter uma vida melhor na próxima série, vamos ver. Mas o Valanciunas é um bom centro e qualquer dos, sei lá, top 10, top 15 centros que sejam melhores a rebound, conseguem out-rebound o Eitan. Tá bom, achas que o Valanciunas teve uma melhor série que o Eitan? Sim. Estás maluco? Não estou. Em termos de rebounding, Em termos de trabalho de Teve trabalho melhor, de centro. estou a perguntar Em quem teve termos a de melhor trabalho, em série. termos de Trabalho trabalho de do centro, posto, sim. teve. Quem teve a melhor série? Eu não estava. Eu fiz uma Valanciunas. pergunta assim. Valanciunas, Valanciunas. queres o quê? André, também acho que foi o Está a Valanciunas? dizer porquê? Porque o Eitan Não, marcou até mais. porque nos últimos maluco. jogos a solução dos Suns para os Pelicans foi hunt o Valanciunas em switches every time. Exato, Por mas isso estamos a o fazer Valanciunas trabalho- acabou por ser uma liability na mas em defesa. Mas em trabalho de 5 ele foi melhor. Como 5 foi melhor que o 3. Enfim, então o trabalho de 5 é que é ponto e rebounds. Então, o trabalho tradicional é jogar costas viradas à tabela. Bro, what are we doing? Assim, é o que? São vocês que dizem que o Kevon Looney é melhor do que o Coiso, do que o Valanciunas. Hã? Quem Nada a disse isso? ver, bro. É o clássico André, argumento disse do isso. William. O André disse Clássico isso. argumento do William. Ele inventa uma coisa que nós dissemos, que ninguém nunca disse, e começa a dizer, ei, vocês dizem. Mas não, mesmo assim, Hunt em termos de pick and roll é uma coisa que vai acontecer a maior parte dos centros. É uma coisa difícil de se tratar, porque defender pick and roll literalmente é aqui do basquete da NBA principalmente. Os melhores postos defensivamente, tirando o Gobert, são postos que tu não podes hunt no pick and roll. Uhum. E que são quantos? Conta-se. Não. Postos que tu não podes. Nem Porque é pode. sempre o jogador mais rápido contra o jogador mais lento. E é aí Epá, que sai claro a que também pick and roll. depende de quem é que está a atacar. Mas tu não vais atacar, por exemplo, o Bam, não vais atacar o Giannis. Então são dos melhores jogadores defensivos da liga. Por isso é que eu estou a Eu dizer também, são eu também dos não top. atacaria o Eitan. Não, mas muitos atacam e saem sucessivamente. O Não sei Eitan se- não é um mau defesa, é um defesa normal. Não Ele é é uma pessoa- liability. Ele é uma pessoa alta que se mexe um pouco mais rápido que os outros. Mas com os tools que ele tem do corpo dele, ele podia ser melhor defesa e não é. Por isso é que eu digo, o Mitchell Robinson é melhor. Mitchell Robinson fica a fazer um monte de falta. Mas sim, Não, estamos a estás a- sair já do não posto. vejo Estamos a sair Mitchell já do Robinson. posto. Eu disse, Olha os dois fatores que dificultaram a vida do Santos foi, primeiro, o nosso melhor jogador não estava. Se ele tivesse, seriam 5 jogos, como eu previ, ia ser 5 jogos. Uhum, sim. E Eu o disse, quê? eu disse que o Santos ia ganhar em 5 jogos. E a outra coisa foi. E outra coisa foi que o coach sabia muito bem o ponto fraco dos Santos, conhecia o Santos de trás para frente, ele estava Não, lá. mas saber o Tu ponto acabaste de dizer que era. Acabaste de saber dizer o... que era. Não, Ele sabe o ponto fraco dos Santos e ele conhece muito bem o Chris Paul também. não, mas Acabaste de sabe... dizer que era os rebounds. Ou seja, o Eitan. Disse rebounds e ele também aproveitou a idade do Chris Paul para lhe dificultar a vida. Se tivessem a ver, se viram o jogo, viram que estavam sempre a tentar cansar o Chris Paul o jogo todo. Mas veja. E isso com o Booker não funciona. É por isso que o Booker voltou no último jogo e o Chris Paul foi muito mais eficiente. Porque eles tiveram que se focar no Booker também. Mas veja aqui algo. Essas duas coisas é que fez a série demorar mais tempo. Saber o ponto fraco e conseguir transmitir a imagem, transmitir a ideia para os jogadores são duas coisas diferentes, sabes, né? Sim, ele é um great coach. Só quero te dizer isso. Porque da forma como tu estás a falar, dá a entender, eu sei, foi fácil. Porque Não disse que foi fácil.
Bro, vocês foram expostos, vocês não são Não assim foram grande coisa. expostos. Eu continuo a dizer, vocês não foram Utilizaram expostos, ponto não foram fraco. lá grande coisa. Vou Vou dizer dizer uma como é coisa, que os você... Suns são os Houston Rockets do Verdade. James Harden, tá vendo? Aquela equipa que ficam todos a fazer bué de propaganda, chega na hora H, são Teletubbies. Ah, pá, Que Teletubbies? Boa, cambada de Teletubbies, pá. boa comparação, por acaso. Não foi nada uma boa comparação. É claro, porque é a mesma coisa, mano. Não é nada. Nem tem nada a ver uma coisa com a outra. Só muda o nome, mano. É propaganda só do regular season. Não tem nada a ver. Vocês não são nada especial, vocês não são melhor que Não, os Heat, não especial. são- É uma coisa, não são Chris melhor que os Paul, Heat, mais não são um, melhor que os Bucks, mais não um são melhor que All-Star os shooting Celtics, guard. não são melhor que os Heat, não são melhor que os Bucks, não são melhor que os Celtics, não são melhor que os Golden State Warriors. Y'all are ass! Eu tenho uma pergunta a fazer para o Sandro. Que podemos utilizar isso para já para trazer as novas séries de agora. Yeah. O que é que tu vais... O que é Não, as que... novas séries na próxima série. Sim, as séries que vão começar a decorrer agora. Não, a próxima dessa ronda. Mas fala. O que é que vais dizer se os Suns vencerem os Mavericks? Se os Suns vencerem os Mavs, vou bater Ai, palmas. O Mas Luka eu não duvido tem, que- Mas o Luka não tem boa equipa. Eu duvido que os Suns vão bater os Mavericks. Porque até posso dizer o Luka não tem boa equipa, mas uma coisa que temos visto desde que o Tingos vazou é o Luka tornou-se numa estrela ainda maior, porque ele eleva a equipa sozinho nesse momento e de uma maneira que não vejo mais ninguém a fazer em nenhuma outra equipa. O que ele está a fazer é praticamente o que o LeBron fazia em 2019 com a equipa que ele tem nesse momento. E é uma coisa que é fazível, não te ganha campeonatos, mas pode lhe levar muito longe. Eu acho que se ele for bom o suficiente, eu acho que os Suns é uma equipa que ele consegue deitar abaixo sozinho. Então vais... Sim. O que é que vais dizer sobre os Suns se os Suns vencerem essa série? Vou Os dizer, vão Suns perder com os aproveitaram- Warriors. Claro, aproveitaram uma equipa que não tem big, que não tem big, porque se vamos a ver a fonte de Já a aproveitei. A fonte de Tinha uma pontos dos equipe, Mavs não, é o Jalen Brunson e o Luka Doncic. Other than that, eles não têm bigs. Ou seja, o Aiton nesta série é obrigado a average 28 pontos por jogo. Ele é obrigado a fazer 28 pontos por jogo. Diz-me só. Como Não, André, sabemos estás a como é fazer o essa cara. Aiton. Estás a fazer essa cara, André. Diz-me só quem é que para o Aiton nessa equipa. Diz-me só quem é que para o Aiton. Isso Não, espera. tá, pô. Não tem Quem é que nada a para ver o só Aiton? com isso. Não, tem tudo a ver. Desculpa-me lá. Não vem, quando tu tens uma vantagem posicional contra o teu adversário, tens um mismatch. Diz-me só se tu não és obrigado a ter uma grande série. Ele está a ter uma grande série em quase todas as séries que ele tem. Não, eu estou a falar desta série, eu não estou a falar que não Mas fez. esse não é o game plan, esse não é o game plan dos Exatamente, Suns. Suns. Nunca Não é foi. game, não, desculpa-me lá. Tu quando estás numa série, tu tens que tirar o proveito do teu Mas não é o mismatch. único mismatch que vai estar Eu lá. Ele concordo. tem outro mismatch. Não, Booker não, tem- não. Qual é o Booker, Ok, oh, ok. oh, eu sou o Booker, estou com o Brunson a me defender. Acha que o Brunson defende o Booker? Vai ser o Brunson a defender. Mas então estás-me a Se tiver dizer no que switch, Então Os vocês outros estão a Suns- dizer, que O switch não eu conta, tenho- também podem Não, criar switch não, da outra não. equipa. Não, vocês ganharam. Então estão a dizer que eu tenho um mismatch na Não posição estou a do dizer que Aiton. não. Não, Não, estou a dizer que espera. não. Não. Você está a dizer que você ele foi tem que abre 28 pontos. Não está a falar que ele pode Você abrir, foi poeta. ele tem que e ser você disse agressivo. que Não, mas não tem que ser necessariamente ter abre 28 pontos. Tem outros jogadores na equipa. não, mas desculpa-me lá. Vou te dar um exemplo. Quando os Lakers jogaram contra aqueles Tiny S Houston Rockets, todo mundo disse: AD é obrigado a fazer 20 e tal pontos Vocês por é uma jogo. equipa Mas que... esse é o Estou só a estilo dar de um equipa exemplo. diferente. Não, estou só a dar um exemplo. Não estou a comprar. Vais-me dizer que então, eu, coach, vejo que os Mavericks têm um tiny ass little man a defender o Aiton, eu não vou jogar para o Aiton. Vai Nessa jogar com o série. Aiton. Vai Então, jogar. espera, és o meu coach se não fizeres isso, Não, bro. não estou a dizer Concordo que com o William. não. Eu acho que Mas- vai fazer O desculpas Aiton é para a o Aiton. terceira opção dos Não é Suns. desculpa. Exatamente. Mas tem que ser a Tem várias- principal. O Quando jogo tu do tens Então- uma... Então calma, o Rudy Gobert devia ter sido a principal opção dos Jazz na série deles contra os Mavericks. Mas o Ah. Rudy Gobert é Exato. ele, na hierarquia Exato. de opções ofensivas, ele está onde? Deve estar em quinto, em cada Baguete. lineup. Em quinto. Só. Não, não tem me- terceiro. Tu não me Tem podes opções falar, ofensivas. tu não me podes falar do Bagueri Biombo e offensive skills
e pôr na mesma frase. É uma Mas tu é que ofensa. disseste quando tem matchup, quando tem Não, mas desculpa, o Bagueri Vamos Biombo é um aproveitar lixo. esse matchup, mas não o Bagueri único Biombo é matchup um que vamos lixo. aproveitar. Basicamente, o que eu estou a dizer é isso, William. Nós vamos aproveitar esse mismatch, mas não vai ser o único mismatch que vai estar lá. Qual vai ser o outro? Eu Não não tem. mencionei um. O que tu mencionaste foi uma Switch. Vai Os Mavericks dizer também que podem esse match fazer é a mesma. Switch. Vai dizer As que o Mavericks Luka também Doncic podem é mais fazer baixo switch. que o CP3. Assim tira o. Ok, Luka Doncic tira o Michael Bridges do caminho. O que é que vai lhe parar? Mismatch em qualquer jogador. Então, mas é isso que eu estou a falar. Nosso ataque é assim. Nós não vamos utilizar o Aiton. Vou praticamente só utilizar o Aiton. Então, mas Pá. isso, Epá. isso é basquete. Criar mismatches é parte do basquete. É Não, isso mas que eu isso estou a dizer. Eu não concordo muito com vocês, mas vou só Eu, con- respeitar. eu concordo com o William. Eu Mas- vou respeitar, mas o não problema- concordo muito. Eu não estou a dizer O que estás problema é errado. que o problema é Mas que o Aiton O, não tem o essa ataque capacidade. dos Suns não é de um jogador ficar em aves. O dos Lakers é Mas mais não é- assim. Mas Tu não é paras Dos questão o Suns de é um mais. jogador. Eles distribuem mais a bola para vários jogadores. Uma Tu questão não é paras de o um Chris Paul, jogador. paraste o Aiton, acabou. É O quê? simples. Paras o Chris Paul, paraste o Aiton, é simples. Fala à toa. Não faz. Não, é Sei assim. lá, falar como se o Aiton fosse um dia de jogo que só recebe laps. Mas Well- qual é o principal modo de marcar dele? Ele marca de vários sítios. Ele marca de embaixo do cesto, normalmente assistência a Chris Paul. Não é ele que pega na bola e decide, não, vou fazer dribble, crossover. O Aiton é tão Dream bom no shake. ataque. Ele é tão bom no ataque que ele não precisa jogar, não precisa de começar com ele. Ele acaba por pontuar na mesma. Porque algum jogador, o jogador pode começar com Booker, ele faz alguma coisa aí. Depois, enquanto vê que o Aiton está aberto, passa, ele faz mid-range, open jumper e está aí. Mas o Chris Paul é que unlock o Aiton, a maior parte das vezes. Tu tiras o Aiton, Não, tiras falar o Chris Paul do jogo, Epá, também tiras sim, o Aiton. Claro que o Chris Paul, o Aiton beneficiou muito do Chris Paul. Mas também temos que ver que, epá, esse é o papel do Aiton. Vocês querem que o Aiton pegue, vá ter post touches para quê? Se esse não é o jogo deles, não é o jogo que lhes fez ganhar 50 e tal jogos, ou lá quanto é que eles ganharam. 63. Não é o jogo deles. O jogo dos Suns é no perímetro. Com o Sim, Chris exato. Paul, com o Booker, Michael Bridges. E o Aiton é a opção deles dentro quando é preciso. E ele faz Exato. o trabalho dele. Eu Não concordo. pode estar à espera. Porque não, agora o Aiton tem que average 30 nessa série porque tem mismatch. Epá, se calhar pode, mas essa não é a opção. Eles não forçam as jogadas para o Aiton. As jogadas acontecem e é o que der, né? Todo eu mundo vejo esse corre. lado. Esse é o estilo do Suns. Todo mundo vai ter a oportunidade de pontuar. O Eu vejo Booker esse vai ter os lado. dados dele, o Chris Paul vai ter o dele, o Aiton vai ter o dele, o Mikael também vai ter o dele. O problema do Aiton, aliás, o problema aqui que eu estou a dizer é que eu vejo que o André acabou de dizer agora, que da maneira dos pontos do Aiton e como é que eles vêm. Então, se vierem-me dizer, ok, não, os Mavs não têm bigs, não vão conseguir parar os Suns por causa disso. É impossível tu dizeres isso, porque o Aiton não é pessoa que cria pontos para ele próprio, é pessoa que recebe a bola. Cria numa sim, situação. cria sim. Não cria cria, sim, pontos. literalmente não cria. Cria sim. Sandy, você tá maluco? Não, Literalmente okay. não cria. Ele pode criar, mas não, esse não é o jogo dele. Sim, eles nós não tentamos forçar a fazer isso, mas ele pode ficar com 5 segundos com a bola e ele cria a própria jogada dele. Tá a Ele dizer consegue que muito bem fazer isso. Mas ele não faz isso. O estilo de jogo do Aiton é ou marca embaixo do cesto ou vai marcar um catch and shoot mid-range que se calhar fez um jab step. Ok, para ti aí já criou. Mas Não, tá bom. Eu já vi o Aiton a pegar a bola na free throw line. Faz isso até uns com o Valanciunas. Dribla a bola, faz um spin move e finaliza do outro lado. Sabe o que eu também uma Isso vez não é já ele, marquei ele não do criou meio isso campo. sozinho? Isso Tá. foi ele sozinho ou não? Eu também já marquei do meu campo uma vez, sabes? Atirei a bola mesmo, a bola Eu tava bateu na. falando durante o jogo, bateu na cara, tabela. tá sendo defendido. Estou a falar disso. Tem-me a dizer de uma coisa que aconteceu uma vez, não é o jogo que ele faz. Ele não é criador. Não é o estilo de jogo dos Suns. Não é que ele não faz. Não Então tu porque tá a ele não dizer que ele faz isso agora toda vai hora, fazer, que ele tá- não tem a capacidade de fazer Está a isso. desconversar. Não Está a tô. dizer que ele vai estar a dizer que ele então vai fazer isso na próxima série. E então, se diz que ele vai fazer isso, então tens que Não tô concordar falando- com o William que ele devia average 28 points. Não estou a falar isso. Você não está a perceber. O foco aqui é a preferência dos Suns. A preferência, ok, tá bom. Vamos dizer, ok, o Aiton consegue, mas os Suns preferem que ele não faça isso. Então, no final do dia, a vantagem deles, que é serem maiores que
com os delas. É inexistente, qualquer das formas. bom. Tipo, os Suns não jogam assim. Bom, vamos ver se isso vai ser inexistente. Então pronto, aqui para não ficar muito preparado aqui nesta série, esta aqui é o que tínhamos a falar sobre a série dos Suns e dos Pelicans. Como já viram, é uma série polêmica porque toca muito no coração do Luqueni. Ele também não queria. Também é do Dallas. Ele também não Já, queria. vamos, Ele também admita não aqui queria. pro público. Calma. Ele também não queria admitir que esses casuzeiros dos Suns iriam ter sorte. Mas pronto, só agora deixamos por fim as últimas 3 séries mais desinteressantes da primeira ronda. Por isso nós não vamos nem sequer falar delas conforme nós estivemos a falar das restantes. Ou seja, para começar, Sixers Raptors acabou por ter emoção nos últimos 2 jogos, nos últimos 3 jogos, porque todo mundo pensou que o Doc Rivers iria ser o primeiro treinador a permitir que uma equipa a perder 3-0 pudesse dar uma reviravolta de 4-3. Só 2 ou 3 equipas tinham conseguido fazer um jogo 3-0 e ir até um jogo 7. E o Doc Rivers esteve quase a fazer isso. Felizmente os árbitros não quiseram fazer isso, então mandaram o James Harden e o Embiid sei lá quantas vezes para a linha de lances livres para poderem safar o Doc Rivers. Todo mundo sabe que até a cara do Doc Rivers virou um meme, que o Doc Rivers sentiu um alívio no fourth quarter quando viu que não iria para um jogo 7. E os Sixers continuam a ser aquela equipa que não jogam nada, não prestam, não tem nada de especial, tiveram dificuldades. James Harden continua, parece que está num ciclo de Benjamin Button. É impossível uma pessoa envelhecer tão rápido com tão poucos anos de vida, e isso nota-se no seu jogo. É como se ele tivesse o mais velho puto, e pronto, não... É o que acontece quando não tomas conta do corpo. Exato, e sinceramente não é uma série que devíamos ficar aqui a tirar muito tempo a pegar, porque também os Sixers passarem, vamos falar aqui também do Sixers Heat, e depois tivemos outra série que foi dos Golden State que jogaram com os Nuggets. Não foi uma surpresa muito grande os Warriors terem eliminado os Nuggets. Foi uma surpresa ver os Nuggets a lutarem no final para conseguirem levar até um jogo 6, mas infelizmente quando tu só tens um jogador de jeito na tua equipa, que era o Jokic, um grande props para o Jokic porque teve números extraordinários nessa série, não foi suficiente para poder combater contra o Stephen Curry, Jordan Poole e companhia. E então não foi desta que o Jokic voltou a ter. Eu tenho uma pergunta. Isso é pro Sandy. William, até não precisa de falar isso. Não, pros dois mesmo. Vocês disseram que os Suns foram exposed, né? Os Suns esse ano estão melhor que o ano passado, sim ou não? Não. São iguais. Acho que está a mesma coisa. Tá bom. É indiferente para a minha pergunta. Os Suns, com esses Nuggets melhores, ganharam em 4 jogos. Os Warriors ganharam em 5, quase 6 jogos. Como é que os Warriors não estão considerados como exposed também? Devia ser sweep e não foi. Os Suns ganharam em 4 jogos Nuggets, com o Michael Porter Jr. a jogar. Sim. Objection, relevance. Que relevance? Oh my God, que relevance. Acho que não tem nada a ver, sinceramente. Sinceramente, os Suns ganharam em 4 jogos. Eu acho que essa ganharam em 5, quase 6. Percebo, mas eu acho que essa tua pergunta faria mais sentido se os Warriors tivessem ido até o jogo 6. Não. Mas foram Assim, 6 jogos. Tem um aqui jogo. foi Tem um jogo de ganhar, um jogo de sorte. Foram 5 jogos, vamos só ficar assim. Mas não é mesmo? Ganha um Se jogo os de Suns foram sorte. exposed, o que o Warriors está sendo exposed? É normal tu perderes um jogo, acordas numa off night, tudo bem. Agora 6 jogos. Exato. Então não é normal tu perderes mais do que um jogo com o cantor melhor jogador, não está? Mas é normal mesmo você perder contra os Pelicans, mano. Não vem mesmo. Os Pelicans. Tá bom. Você está aqui muito dos Pelicans. Você viste os Pelicans a mostrar
sinais de maturidade como o Timberwolves. Só para deixar claro, o Responde. Kenny veio em público dizer, em pleno chat, que os Pelicans não é a vossa, não é a AFC de que estamos habituados a ver, é uma AFC diferente, com mais capacidade. Só quero deixar isso bem claro. Não, responde. Tenho provas. Responde. Eles mostraram sinais de maturidade como os Timberwolves ou mesmo os Grizzlies. Não, eles mostraram ter um melhor head coach que os Timberwolves, que é diferente. Então pronto, você vai ver? Então, é para ver se a equipa que está em segundo lugar mostrou mais imaturidade que os Pelicans e a equipa que estava em sétimo lugar também. Luquene, não sei onde é que sinceramente. Esse teu ponto não está a fazer sentido. Não está a fazer sentido, isso mostra. Está tipo, queres fazer uma massa bolonhesa, mas estás sem Mas vai só. Estás a mudar para carbonara. O sangue, principalmente, esse vai desmentir muito. Tu vais desmentir, Sr. Ribeiro. Tu vais desmentir. Ok, Luque, tenho uma pergunta para ti. O que é que vais dizer quando os Dallas ganharem? Eu tenho certeza que eles não vão ganhar. Então vai ser Se todo mundo estiver saudável, vamos tirar lesões. E lesão pode alterar completamente uma série. Tirando lesões, os Suns vão passar. Então, se se tens que responder a minha pergunta, eu também podia ter dito a mesma coisa. Tá bom. Então, posso até concordar um pouco contigo que eles têm. Mas o ano passado foi um pouco de fluke. Mas eu estou com a certeza que isso não vai acontecer. Ok, mas o que é que vais dizer se os Dallas ganharem? Essa é a minha pergunta. Tem que melhorar. Ok, tá bom, é aceitável. Tipo, para terminar agora da antiga ronda, só para terminar mesmo, tem a outra, já falamos, temos a série dos Dallas contra os Jazz, só para deixar bem claro, cada ano que passa eu só vejo que o Donovan Mitchell é um jogador extremamente overrated. Estou já mesmo a saltar para o ponto porque não há muita volta a dar. Os números do Donovan Mitchell desde a bubble para cá têm diminuído a cada ano que passam. Sinceramente eu me pergunto até que ponto o Donovan Mitchell é tão bom, porque my nigga's a choker. E sinceramente não acho que aquilo que se falava, perspectivava dele após termos visto o que ele fez na bubble corresponde com aquilo que ele realmente é. Donovan Mitchell lançou na série contra os Dallas 21% da linha de 3. Nos playoffs desse ano fez 26 pontos por jogo, a lançar 40% do campo, 21% da linha de 3, a permitir que o seu oponente tivesse um field goal percentage acima de 56% e teve um plus-minus em campo de menos 6,5. Agora, isto para mim traduz muito aquilo que o Donovan Mitchell tem feito, tem tido uma altura, vai dizer que é lesão, que é aquilo. Não, eu não vou culpar sempre o Bagueri Biombo, porque ele não tem total culpa dele, de tudo. Continuo a dizer que muito fraco nesse aspecto e tem muito que aprender. E dar os props então ao Jalen Brunson, que ele e o Luka estão a cada vez mais a se entrosarem, estão a saber como é que se podem jogar juntos e fazer com que a offense consiga então funcionar naquela equipa. Depois então, passando então aqui para a segunda ronda. Não quero ainda dizer, e também passaste tipo 2 séries, mas já passei 2 séries, mas qual? Dos Bulls e dos Miami. Qual Miami? Miami contra quem? Contra os Sixers. Mano, não, desculpa, Miami contra... Mas série dos Miami contra os Jogos. Quem quer saber o que é essa série, vê só o filme, qual é o nome? Never Back Down. Foram golpes. Aquele é surra daqui, dali. Ucha! Exato. Até ver filme de luta. Exatamente. Trae Young foi muito mal. Creio que o Sandy deve estar muito alegre, por isso é que se lembrou disso. Trae Young foi mesmo muito mal, foi Trae Old, não está habituado. É uma tristeza ver um jogador como Trae Young a ser eliminado daquela forma e ainda rir no dia da eliminatória. Os Heat fizeram basicamente sessão de bullying nele, e depois tem um outro que era os Bulls. Bulls não dá muito para lhes ofender, continua a faltar um jogador. Eu continuo a dizer que o Nikola
não é o jogador que os Bulls precisam, o Big. Também é injusto porque o Caruso, de certa forma, depois desapareceu da série por lesão. Lonzo não esteve e faz toda a falta. The Frozen. Não, mas não é desculpa, os Bucks ainda não tinham Middleton. Exato, mas The Frozen foi The Frozen e acabou o campeonato, acabou os playoffs com uma excelente homenagem ao seu nome, The Frozen. E Zach LaVine, continua a dizer, tem ainda muito que melhorar, também estava de certa forma condicionado. Então acho que falta aí umas 2-3 peças aos Bulls para poder dizer, let's get it. Giannis, CJ McCollum nunca ia deixar essa série acabar como o LaVine deixou. Apesar que teve Covid, mas é a vida. The Frozen, só tenho a dizer isso, mas nada. Eu esperei. Quando eu falei que o DeMar DeRozan nos playoffs ia nos trazer aquilo que ele nos habituou, fui ofendido. Me chamaram de hater, mas eu tinha certeza que ele nunca esqueceu a sua essência. Um Frozen será sempre um The Frozen. Não tem como, meu Deus. Poças, que jogador. Desde que calhou essa série para nós, eu já sabia que os Bulls não tinham nenhuma chance de ganhar contra os Bucks. Ganhamos um jogo, já foi muito bom, muita sorte, porque para já não tem nenhuma maneira dos Bulls pararem Giannis sem fazer faltas. E ofensivamente, a maneira que os Bucks cortam toda a paint, por isso fica sempre difícil para jogadores como o LaVine, como o DeRozan, que dependem bastante da penetração e da habilidade de penetrar. Não só da penetração, porque às vezes não é preciso mas as equipas terem que respeitar a tua penetração. Obriga a jogarem um bocado mais defensivo, mas com os Bucks não tem essa opção, porque o Brook Lopez e o Giannis realmente, defensivamente, no garrafão é complicado, e está-se a ver isso na série deles agora. Por isso, acho que é um ano de aprendizagem. O Patrick Williams mostrou alguns flashes do que pode vir a ser no futuro. Tudo o que eu desejo para o ano é mantermos o core, ver o que é que se pode fazer. Acho que não temos muitas opções também tem agora a free agency, se conseguirmos qualquer coisa com o Vucevic, não sei, mas acho que podemos, não ficaria chateado se mantivéssemos o core, e o mais importante é só assinar o Zach LaVine. Exato. Pode dizer basicamente isso que íamos a falar sobre a antiga série, sobre a primeira ronda. Depois temos aqui a segunda ronda. Um asterisco que não me deixaste falar. Fala. Não culpo. Ok, ele tem culpa, mas não culpo extremamente qual é o nome dele? O Donovan Mitchell, porque ele está a tentar ser um jogador que ele não é. Ele, nesse momento, pode ser uma segunda melhor opção numa equipa para ganhar um campeonato, ou se calhar terceira até, mas ele não é uma primeira opção. E ele está a tentar fazer essa posição desde que chegou aos Jazz. Já fez coisas bonitas pela equipa e acaba por sair numa imagem de overrated, mas na verdade ele precisa de um jogador que é melhor que ele na equipa, porque infelizmente ele não está no nível de levar a uma equipa a um campeonato. Claro, isso não é para todo. Isso não é para todo mundo. Há coisas que não foram feitas para camelos. Mas sim, agora para continuar, só aqui para terminar, então, fazer aqui fazer aqui as nossas previsões muito rápidas da próxima ronda, e dando aqui um breve comentário sobre as séries que nós já vimos até o momento e dizemos o que é que vai achar que vai acontecer. Aqui muito breve, cada um dê aqui as suas previsões. André, tu que já tens aqui as previsões apontadas, por favor, faz questão de dizer de todo mundo antes de qualquer tipo de análise. Já está arrependido da minha dos Celtics, poças. Vamos então ver aqui as previsões. Temos todos nós previmos Heat in 5 menos o Sandy, que previu Heat in 4.
Vamos ver, eu acho que há uma boa chance de assim ser. O Joel Embiid acho que está previsto não jogar Não pelo menos os joga. primeiros Em 2 ou Miami. 3 jogos. Yeah. A Os série dois jogos toda. em Miami. Não joga em Miami. Yeah, não joga em Miami. Então eu acho muito difícil os Sixers ganharem algum jogo assim com a forma que o James Harden está e nem com o Maxey tem assim um grande jogo. Acho muito complicado. Por isso vejo o Miami a ganhar os 2 jogos e depois a pressão fica nos Sixers. Já sabemos que os Sixers são com pressão. Doc Rivers, James Harden. Por isso acho que as nossas picks aqui estão bem. Eu, o Sandio, o Lucani. Todos previmos Celtics a ganharem aos Nets. Eu, o Nets? Sandio, o Lucani aos Bucks. Perdão. A ganharem em 7. O William previu o Celtics em 6. A nossa previsão começou mal, mas Eu já estava vamos arrependido. ver. Eu falei no grupo que os Bucks iam ganhar o primeiro jogo. Eu disse logo. Para ganhar em 7 tens de perder 2, pelo menos. Então, tens de perder 3 Perder até, né? 3. 3. Tens razão. Essa matemática, Sandy está mal. Moving on. O Sandy previu Mavericks em 6. O William previu Suns em 5. Eu previ Suns em 7. E o Lucani previu Suns em 6. Por isso, todos aqui temos alguma coisa diferente. Esse William está tentando falar mal de novo dos Santos. Está a tentar fazer. William teve que lançar uma moeda ao ar. Ele teve que lançar uma moeda ao ar. Tão alta que se for abaixo disso para falar mal dos Santos, Santos em 5. William teve que decidir se ele queria hate no Luke ou hate no Santos. Foi uma decisão complicada, mas deu cara. Não tenho nada a dizer. Só falo como advogado. André, A última série dos Warriors contra os Memphis Grizzlies, todos nós previmos Warriors. Eu, o Lucani e o William previmos Warriors em 6 e o Sandio previu Warriors em 5. So far so good. O primeiro jogo correu bem para os Warriors, felizmente para a minha carteira também. Exato, para a nossa carteira realmente há que dar muito Foi um obrigado. jogo de muitas emoções. Muito Nunca obrigado, pensei Steve torcer Kerr. tanto pelos Warriors na minha vida. Muito obrigado, Steve Kerr. Muito obrigado, Ja Morant. Mas o Clay aí... Clay quis dar uma de lados da moeda. Quis dar uma de Lucani, o Clay. No triplo sim. No triplo sim. Não, no lances livres mesmo. Triplo! Mas já, tipo, só para terminar aqui, tipo, dizer que o jogo dos Boston Celtics contra os Bucks, eu pelo menos já tinha dito que eu esperava que os Bucks iriam ganhar o primeiro jogo, porque eu continuo a dizer, os Bucks nesse aspecto têm um jogo que obriga com que os Celtics precisem de remontar a sua estratégia para poder tentar travar o Giannis. Não digo que estiveram mal no primeiro jogo em termos de travar o Giannis. O Giannis teve 9 de 25, teve turnovers, teve foul trouble, mas um mau jogo, entre aspas, do Giannis é um triple-double com números bastante interessantes. Giannis também conseguiu, de certa forma, usar o seu corpo, o seu físico, para criar jogadas para os seus companheiros, e isso foi bastante importante na fase final do jogo. Por isso, props. Mas eu acabo por dizer que o que definiu o jogo, o primeiro jogo, foi basicamente a influência dos role players na partida. Ou seja, o Bobby Portis estava a lançar como se fosse o Kawhi Leonard de mid-range, estava a fazer pontos chatos. Depois tivemos o Grayson Allen extremamente bom nos lançamentos de triplo. Tivemos também o Drew Holiday que de forma silenciosa, mas fez os seus 20 e tal pontos, 21, 22. Depois ainda tivemos mais um pontinho ou outro importante do Brook Lopez. E depois, em contrapartida, os Celtics tiveram dificuldades. O Tatum, obviamente, a ser o foco da defesa dos Bucks, mas a conseguir, a encontrar forma de se tentar fazer um ponto, entrar no jogo. Jaylen Brown completamente apagado do jogo, tem que fazer muito mais.
O homem ontem estava a jogar como se fosse um indivíduo que tivesse a vida às Caraíbas, não esteve a fazer absolutamente nada em campo. Pritchard pensou que ele fosse o novo Kyle Korver, não sei porque que ele estava a lançar constantemente com 13, 16, 17 segundos ainda no shot clock, ou seja, no relógio. Marcus Smart muito fraco em termos ofensivos. Robert Williams também não tem grande influência em termos ofensivos, ou seja, os role players estiveram muito mal em termos ofensivos e ficaram ali, perderam-se em tentativas de triplos. E uma coisa que os Bucks também não dá para fazer, e com qualquer equipa hoje em dia da NBA, é quando tu não estás nos teus dias e insistes em fazer triplos, permites com que tu sejas apanhado em transições ofensivas por parte da equipa adversária, o que torna muito mais difícil a tua defesa nesse tipo de jogos, porque a partir do momento em que é em transição, quem está a ditar o passo, o ritmo do jogo é o teu adversário. Logo, se tu estiveres descompassado, estiveres desposicionado, desorganizado, é muito fácil os Bucks fazerem pontos, e foi o que aconteceu várias vezes. Então espero que no segundo jogo vai haver modificações por parte do Udoka, na parte em como conter ainda mais o Giannis e conseguir dificultar um bocadinho a vida de outros jogadores, porque ao conter Giannis e a trazer mais dificuldades para outros jogadores, os Celtics conseguem. E obviamente o Jaylen Brown tem que fazer mais, e é injusto tu estares aqui a poder pôr as culpas todas no Tatum pelo insucesso da equipa no primeiro jogo. Eu queria só dizer uma das coisas. Primeiro, esse parece não tem nenhuma resposta para o Giannis. Segundo, Marcus Smart, acho que está lesionado, não sei se vai voltar no segundo jogo. Ele jogou? Mas está lesionado? Não, ele está a jogar. Vai ver, ele está questionável para o segundo jogo. Está questionável. Sim. Okay, isso afeta a série. Eles se perdem os 2 jogos em casa. Não vi essa notícia. Saiu há pouco tempo. Sim. Não, ele foi para locker room durante o jogo, o primeiro jogo. Sim, mas depois voltou. Mas se ele não tiver 100%, se não tiver, não conseguir Marcus Smart é duro, ele vai voltar. Ele vai jogar. Só sei que eles não podem perder os 2 primeiros jogos em casa. Isso fica muito ele não vai. Eu vou te dizer uma coisa. Para mim, essa série não me preocupa assim muito, porque tu nunca consegues parar exatamente o Giannis. É difícil, fisicamente é difícil. Mas agora, enquanto eles conseguirem trazer dificuldades ao Giannis para cometer turnovers e tirar-lhe de certa forma a vontade de ir para o rim, mano, tu consegues viver com ele passar a bola para os colegas. Simplesmente os colegas fizeram os lançamentos dessa vez, bro. Agora, será que os colegas vão fazer isso durante os próximos 6, 7 jogos? Eis a questão. Sim, eu acho que isso que disseste, que eles não têm resposta para Giannis, acho que não está certo. Acho que eles fizeram um bom trabalho no Giannis, porque é o clássico caso desses grandes jogadores. Tu preferes que ele marque 50 pontos e destrua a tua equipa completamente, ou preferes obrigar o Grayson Allen, o Wesley Matthews, o Bobby Portis e o Brook Lopez a ganharem o jogo para os Bucks? Porque eu prefiro 1000 vezes apostar nesses outros jogadores falharem do que no Giannis não fazer 50. Por isso, eu acho que o plano deles defensivamente estava sólido. Acho que o maior problema deles foi ofensivamente. A série que eles vieram, os Nets eram uma equipa que não tinha rim protection nenhum. Por isso, para eles era sempre muito fácil atacar o cesto durante a série toda. Nesse jogo não é bem assim. O game plan dos Bucks, desde que o Budenholzer foi, é sempre cortar os pontos no paint e deixar lançarem triplos. Eles todos os anos são das equipas que deixam lançar mais wide open threes, mais corner threes. E é uma estratégia que tem funcionado, porque eles defendem muito bem dentro do cesto. E não são todas as equipas que conseguem lançar 40% de triplo e punish esse estilo de jogo. Então acho que o que os Celtics têm que fazer, o Jaylen Brown tem que ser melhor, sim. Pelo que eu ouvi dizer, ele ainda está um bocado incomodado da hamstring injury que ele teve. E acho que não tendo o Marcus Smart vai ser complicado para os Celtics, porque o Marcus Smart acaba por ser o point guard deles, e fora ele, eles não têm assim nenhum grande point guard que possam usar. E eu não confio no Jason Tatum como ball handler. Viu-se nesse jogo que pode ser complicado. Jaylen Brown, mesma coisa. Então acho que vai ser complicado para eles, mas eles têm que melhorar ofensivamente, tentar tirar melhores shots. Os triplos vão estar sempre available,
tanto os do Pritchard, que ele lança com 13 segundos, ou outros, é só uma questão de eles tentarem explorar o melhor shot, e se não houver o melhor shot, então forçar qualquer coisa. Mas fora isso, acho que defensivamente eles estão bem. É isso, eu continuo a dizer, acho que é só mesmo isso, que é só aqueles pequenos pontos. Santos, creio que não tens nada a dizer sobre isso, não é? Eu concordo com o que o André disse. Exato, onde logo vi que o Santos quando quer ele fala logo. Mas tipo, depois uma série que eu acho que tipo, para avançarmos também, porque não ficamos muito tempo, é a série dos Golden State Warriors contra os Memphis. Queria que o Santos dissesse algo para terminar esta série. Depois o Luqueni dava um palpite da série dos Suns contra os Mavs. Essa aí praticamente. E o André, já falamos, então, dava um palpite da série dos Miami contra os Sixers e terminávamos. Já falamos um bocado de todas as séries. O André falou quando estávamos. O André falou quando estávamos a falar das picks, mas em termos do jogo dos Warriors, foi um jogo que foi uma montanha russa. Em certos pontos pensei que os Memphis conseguiam levar, e depois víamos também que os Warriors tinham uma certa maturidade, e foi bom ver o Jordan Poole e o jogo que ele fez também, apesar que às vezes ele fazia uns lançamentos que não são aconselháveis, mas isso faz parte também do jogo dele também, porque ele é jovem, mas tem funcionado até agora, e mesmo a vida do banco conseguiu fazer 31 pontos, mas no final do dia os minutos é que importa mais, e ele fez para aí uns 37. E os Grizzlies não são uma equipa para se desrespeitar. Eu disse que os Grizzlies iam em 5, mas esse jogo se calhar mostrou-me que os Grizzlies se calhar ainda conseguem levar mais um jogo aos Warriors. Os Grizzlies e os Warriors têm uma certa história, pelo menos no último ano ou 2 ou ano e meio, já nem me lembro, desde o play-in, e vai ser interessante ver como é que as duas equipas evoluíram até agora e como é que vai ser daqui para frente. Mas eu acho que os Grizzlies não vai ser a mesma coisa que os Denver. Não vão ser uma equipa que vai aceitar ser empurrada facilmente, e estou pronto para ver essa série. Acho que vai ser interessante. Só para terminar, para adicionar aqui dos Grizzlies, para mim vai depender muito daquilo que é o Ja Morant no fourth quarter. Ja Morant é um péssimo jogador no fourth quarter, tem péssimos stats no fourth quarter. Tivemos a falar sobre isso ainda há tempos, que o problema do Ja Morant muitas das vezes é o decision making dele, ou seja, a tomada de decisões que ele tem por vezes, e tudo isso, como por exemplo o André fala isso muito bem, é quando Ja Morant decide levantar, ou seja, decolar, sem pensar naquilo que vai fazer, e quando vê-se apertado quer fazer uma outra coisa qualquer, um passe desesperado, ou quer inventar qualquer coisa no meio do ar. E, por exemplo, a última jogada do primeiro jogo contra os Golden State acabou por ser interessante, porque quando o Ja Morant tenta avançar para fazer o layup, o Ja Morant acaba por se encontrar de certa forma apertado, porque está a tentar fazer o início da passada em cima do Curry, e o Curry muito bem em cima dele impede-lhe de conseguir fazer o seu, como é que eu posso dizer, de iniciar o seu movimento, e perde a bola. Então é mais daquele tipo de situação onde eu digo que o Ja Morant tem que melhorar. O Ja Morant nos últimos 10 minutos de cada quarto está a fazer 7.7 pontos por jogo, 2.8 ressaltos, 2.6 assistências, a lançar 37.8 em campo, 28.6 da linha de triplo e 69.2 da linha de lances livres. Acaba por ser uma situação muito, muito preocupante. Ou seja, é um jogador com o pior FG percentage do top 10 em termos de último quarto, em termos de jogadores, em termos de performance de último quarto nesses playoffs. Ou seja, ele está no top 10 jogadores de pior exibição no último quarto. Então acho que isso conta muito quando tu és a estrela principal da tua equipa, e isso vai me dar, isso para mim só me permite dizer que os Memphis Grizzlies ainda não vão dar aquele trabalho que nós vamos esperar
que darão aos Warriors. Ou seja, os jogos vão ser divertidos, renhidos, mas o resultado final vai ser um resultado confortável para os Warriors. Exato. Manda-me dessa lista, William. Eu quero saber quem está à frente. Posso mandar. Eu sei que tenho quase certeza que um dos jogadores é dos Santos. Chris Paul. Sandy tem um hate pelo Chris Paul fora do normal, é? Sim! Ele disse o quê? Sandy tem um hate pelo Chris Paul fora do normal. Mas ele disse o Chris Paul. Ele disse que o Chris Paul é o que está em primeiro lugar. Os Chris Paul, se for para os Knicks, o Sandy vai dizer que ele é a melhor contratação dos Knicks, vocês vão ver. Mas mas basicamente é isso. A série dos Mavs e dos Suns já falamos um pouco. A série dos Sixers contra os qual é o nome daqueles? Contra os Miami Heat. É uma série que pelo menos os 10 primeiros jogos não devem ser assim interessantes do ponto de vista qualitativo. Sem Embiid, a vantagem está toda do lado para a equipa caseira, mas a ver vamos quando Embiid voltar, se vai estar se a série vai ganhar algum tipo de pica, se assim podemos dizer. Mas sim, de qualquer das formas, esse foi o episódio de hoje, foi mais extenso, mas acabamos por ter exatamente informações extremamente interessantes. Conseguimos ainda restringir muita informação, mesmo tendo havido aqui uma saga de debates de várias equipas e de várias séries, mas acabou por ser interessante porque cada um aqui teve que apresentar o seu argumento, o seu ponto de vista diferente, ou seja, a apresentação aqui dos argumentos de cada um acabou por ser diferente e tornar a coisa assim meio interativa. Mulukeni hoje esteve mais envolvido, esteve mais interativo, esteve mais emotivo, é a palavra correta. E então, só para terminar, não posso esquecer de dizer que vocês têm que seguir aqui a nossa página, deixem o vosso like, comentários, apoiem a cena, não se esqueçam de partilhar para o teu amigo, para a tua prima, para o teu primo, para o teu tio, tia, aquele teu irmão que está lá no Congo, que está lá em Inglaterra, que está lá na Noruega, na Suécia, na Austrália, lá os de Sydney, Até no mano que estiver no espaço. Exatamente. Também estamos a ver os que estão a assistir Moneyball, estão no espaço, estão em Marte, estão a vir o mambo. Exato, vocês já sabem. Então não esqueçam então de fazer então essa partilha, esse apoio. Estamos juntos, família. Prometemos trazer aqui mais conteúdo. Fiquem atentos à página, mais novidades. Tratem bem do estagiário. You know what it is. You know, fomos. Esse é o foi. Lucas não sabe nada de basquete. Sempre com isso.